trata do fim da escala 6x1. A medida, incomum, busca destravar a contagem de sessões plenárias necessárias para a apresentação de emendas na comissão especial que analisa o texto. Hugo Mota quer votar a proposta até o fim de maio. O cantor MC Rian SP foi transferido para a penitenciária 2 de Mirandópolis, no interior de São Paulo. Ele estava em um centro de detenção provisória na zona leste da capital paulista. O funkeiro foi preso no dia 15 de abril em uma operação contra uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro e transações ilegais de mais de R$1 bilhão. O governo do Reino Unido elevou o nível de ameaça terrorista no país de substancial para grave. Na prática, a mudança significa que um atentado passou de provável para altamente provável, de acordo com a classificação oficial. A decisão foi tomada 2 dias após um ataque em Londres. As autoridades, no entanto, afirmam que a medida não se deve apenas a esse episódio. A organização do Oscar anunciou mudanças nas regras da categoria de filme internacional, que o Brasil ganhou pela primeira vez em 2025 com Ainda Estou Aqui. A partir da edição do ano que vem, produções em idiomas diferentes do inglês poderão concorrer de 2 formas. Uma delas é a tradicional, feita pela seleção oficial do Oscar. A outra será realizada por meio da conquista de prêmios em festivais de cinema, como Cannes e Berlim. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Futebol, vamos CBN. Guarani, Santa Cruz. Apresentação: Antônio Lupi. Quatro horas 35 minutos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN Campinas. Sábado, 2 de maio de 2026, Série C do Campeonato Brasileiro, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Às 5 da tarde, a bola rola para Guarani e Santa Cruz pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E todas as emoções do jogo entre o Bugrão e a Cobra Coral você acompanha aqui nos 99,1 FM. E você também acompanha com imagens do nosso estúdio, da nossa cabine lá do Brinco, podendo interagir conosco através do nosso canal no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Sabadão, ontem foi feriado, hoje tem muita gente curtindo, só que a bola vai rolar e aqui na CBN você não perde nenhum detalhe do jogo. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Guarani, Santa Cruz. E enquanto a bola não rola, você fica por dentro de todas as informações do pré-jogo entre Guarani e Santa Cruz pela Série C do Campeonato Brasileiro. E claro que eu já faço o convite para você, torcedor do Guarani, para você, torcedor do Santa Cruz,
para você que não torce nem pro Guarani, nem pro Santa Cruz, mas que vai acompanhar a jornada esportiva, mande sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 99186-9070. 99186-9070. Para você que tá indo pro estádio Brinco de Ouro da Princesa, tá com a galera do Bugrão aí no carro, manda um palpite pro jogo, manda mensagem que daqui a pouco as participações elas vão pro ar. Enquanto você participa conosco, nós vamos direto lá pro gramado do Brinco de Ouro, onde está Adriana Almeida, que vai trazer as primeiras informações desse pressionado Guarani, que entra em campo contra o time pernambucano. Tudo bem, Dri? Boa tarde, ótimo trabalho. Boa tarde, Lupe. Forte abraço para você e também para todos os ouvintes CBN. É o que você disse. O pressionado Guarani. O Bugre está invicto na Série C, é verdade. Só que 4 jogos, 3 empates e 1 vitória. Uma campanha que ainda não empolgou o torcedor. O time ocupa a 10ª colocação com apenas 6 pontos. E por tudo isso, nesse início de Série C, obviamente, o técnico Hélio Cizenando já vem para esse jogo muito pressionado. Ele ainda tem o apoio da diretoria, mas o jogo de hoje é fundamental para a sequência do trabalho e para o que vai acontecer com esse Guarani e principalmente com as pretensões de classificação. Principal desfalque hoje, atacante Luca, vetado pelo departamento médico com uma lesão muscular. Quem também está fora no departamento médico é o meia Isaac. Por isso, o Guarani hoje tem 4 modificações com relação ao time titular que empatou com a Ferroviária na rodada passada. Lateral direito, Ian. Zagueiro, Maurício Antônio. Meio-campo, Carlos Eduardo. E também o atacante Maranhão. Essas as novidades do Bugre, Lupi. 4 mudanças no time titular do Guarani para o duelo contra o Santa Cruz. Confirmando então, o Guarani é o 10º colocado. São 6 pontos na tabela de classificação. Se vencer hoje, vai a 9 e entra no G8, mas aí vai ter que aguardar todo o complemento dessa 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E do outro lado, o gigante do Arruda, a Cobra Coral, o Santa Cruz, que depois de muito tempo volta à Série C do Campeonato Brasileiro. As informações do Santa, Adri. É, o Santa que está em situação pior do que a do Guarani. 3 rodadas sem vencer e vem de 2 derrotas consecutivas na competição para o Confiança e também para o Amazonas. Para piorar, Lupe, o elenco vive problemas com atrasos salariais e direitos de imagem. Ao longo dessa semana, inclusive, 2 jogadores deixaram o time. O lateral direito, Israel, e também o volante Wagner Balotelli. A diretoria do Santa diz que eles tiveram propostas melhores, mas as questões financeiras também foram determinantes. Além disso, hoje o time do Santa Cruz, até por isso, vai precisar de mudanças. O técnico Claudinei Oliveira faz modificações no time titular e a principal novidade é no ataque. Everaldo, ex-Fluminense e Corinthians, está confirmado no time titular do Santa. Olha só o Everaldo, hein? Inclusive é ele que estampa aqui a substituição não, né? A escalação do Santa Cruz. Everaldo, hein? Quem diria, hein, Everaldo? Grande abraço pra você. Bom, é o seguinte, o Santa Cruz, deixa eu ver aqui o Santa Cruz na tabela de classificação. Achei aqui, ó, 13º colocado, 4 pontos apenas. A coisa lá no Santa Cruz não tá nada fácil, não. É o Santa Cobra Coral que hoje vem até Campinas enfrentar o Guarani do estádio Brinco de Ouro da Princesa. A gente sai do gramado do Brinco e vamos pra cabine CBN, onde está Gabi Castro, que vai analisar e detalhar tudo o que acontece dentro das 4 linhas. Gabi, boa tarde, bom trabalho. E esse, entre aspas, novo Guarani, gostou? Boa tarde, Antônio Lupe, boa tarde aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Uma alteração foi forçada, né? A saída do Luca, lesionado, mas que também não estava com um ritmo de jogo, não estava com um rendimento, sendo já criticado pelos torcedores, e entra o Maranhão, como são as coisas, né? O Guarani tentou negociar o Maranhão, tinha a proposta do esporte, não conseguiu, e agora vive a solução para o ataque, né? Então olha como o mundo do futebol dá volta. O Guarani tentou se desfazer do atleta, não fez,
e acho que o Guarani ganha, viu? Com a não saída, porque precisa do Maranhão, é um jogador importante, eu acho que conseguiu ajudar um pouco no Campeonato Paulista, mas acho que pro Campeonato Brasileiro da Série C é um atleta que vai ajudar bastante. E as outras posições são incógnitas, né? O Ian é muito jovem, também não tem ritmo de jogo, ainda vai fazer estreia neste ano na lateral direita, mas é cria da categoria de base, já conhece o Guarani. O Maurício Antônio não conseguiu se firmar na equipe titular, né? Ele entrou um pouco contra a Ferroviária, jogou 45 minutos, mas ao longo do Campeonato Paulista da Série C, até na Copa do Brasil, na eliminação pro Castanhal, também foi um atleta que teve minutagem, não se destacou muito e agora ganha a oportunidade novamente no lugar do Rafael Donato, que volta a ser banco de reservas. E aquela posição do meio-campo, que eu disse na rodada passada, tá em aberto no Guarani, né? Todo mundo vivia a expectativa do Ralf, será que o Ralf vai tomar conta? Novamente, nem no banco de reservas novamente. Então, esse primeiro jogador ficou com o William Farias. E aí, quem que é o companheiro do William Farias, né? Teve a lesão do Igor Pereira, depois tentou o Natan, aí via a expectativa do Isaac, também não conseguiu e agora se lesionou novamente. Quem sabe, né? O Carlos Eduardo, que tem a confiança do Hélio Zenando, não consiga tomar conta de uma posição que é tão fundamental. Então, o Hélio Zenando, ele entende, né? Ele faz uma mudança forçada, mais 3 por conta própria, mexe em todos os setores, um lateral direito, um zagueiro, um meio-campista e um atacante. Sabe que tá pressionado, sabe que a equipe não tem rendimento, sabe que o resultado não tá adequado apesar da invencibilidade, mas é um Guarani que nem era para estar no Campeonato Brasileiro da Série C. O Guarani não é time de terceira divisão, mas está nesta condição e não tá nem no G8. Então, obviamente, a pressão é muito grande, muitas vezes o treinador acaba pagando o pato. É um início de competição, apenas 4 jogos, mas ele já sabe que está pressionado, por isso ele faz mudanças e essas mudanças precisam surgir um efeito imediato para o Guarani vencer, voltar ao G8 e ele ter mais tranquilidade para poder trabalhar. Esse é Gabi Castro, que vai analisar tudo o que acontece durante os mais de 90 minutos de Guarani e também Santa Cruz. E hoje vai ter Ziriguidum. E se tem Ziriguidum, tem Carlos Cabela, que já está preparado para narrar as emoções da partida. Tudo bem, Cabela? Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde para você, Lupe. Boa tarde a todos aqueles que estão ligados e conectados com a gente aqui no futebol da CBN Campinas. Bola rola daqui a pouquinho, hein? E aquela previsão de mudança climática para amanhã, não sei não, viu, Lupe? Se não tá chegando aqui já, viu? Nuvens carregadas estão aqui ao redor do Brinco de Ouro, temperatura em 26 graus neste momento. Temos um vento um tanto quanto gelado. Sei não, hein, Lupe? Será que a Adriana Almeida levou? O guarda-chuva ela não levou porque não, até não hoje levou, eu não devolvi. Blusa de frio. Blusa de frio aqui. Eu ao lado do meu amigo Pedro Sardelli. Aí não sim, trouxe blusa, mas eu vim preparada. É, porque tá mudando, tá? Olha, daqui da cabine dá pra ver muitas nuvens. Eu não sei aqui atrás da cabine aqui como é que tá, mas dá pra ver muitas nuvens, viu, Dri? Não sei. Mas o guarda-chuva tá na mochila também. Ele nunca sai dali. Comprou outro, Dri? Comprou outro. É outro, né, Lupe? Tá bem, viu? Deus abençoe seu guarda-chuva, porque o seu que eu quebrei, até hoje, nada. Eu esqueci, viu, Dri? Não é porque eu tô sem dinheiro, não. Quer dizer, eu esqueci, tô sem dinheiro. 4h45 é o seguinte, hein? A Série C, além de Guarani e Santa Cruz, hoje tem alguns duelos interessantes. Outro time da região que entra em campo é a Inter de Limeira, que vai até Aracaju, às 7 da noite, enfrentar o Confiança. A Inter, que jogando fora de casa, tem se dado bem na Série C. O problema é quando joga no Limeirão. Amanhã tem a Ferroviária, que voltou à principal divisão do futebol do estado de São Paulo. Agora a Ferrinha tem a final para disputar da Série A2 contra o Juventus, mas já pode voltar todas as atenções para a Série C, porque a Locomotiva não começou bem a terceira divisão. Amanhã, às 5 da tarde, em Araraquara, tem Ferroviária e Anápolis. Também às 5 da tarde de domingo tem Amazonas, que lidera a Série C, contra o Caxias, e no mesmo horário, o Volta Redonda enfrenta o Brusque. Às 7 da noite, amanhã, domingo, tem Paysandu e Botafogo da Paraíba, Maringá e Itabaiana, e na segunda-feira, mais 3 jogos, Ipiranga e Ituano, Floresta e Maranhão, Figueirense e Barra,
é a 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Aqui no estúdio da CBN, Marcelo Abreu tá mandando esse sonsaço da CBN. E lá no Brinco de Ouro, na técnica externa, Dinaldo Araújo. A gente faz um intervalo rapidinho e já a gente volta com mais Gabi Castro, trazendo mais comentários desse jogo. Adriana Almeida com mais informações da ficha técnica do jogo. E claro que a bola vai rolar às 5 da tarde. E aqui na CBN você fica por dentro de tudo que acontece na partida. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Guarani, Santa Cruz. Futebol Globo CBN. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Você sabia que dá para unir o melhor das águas termais de Minas Gerais com debates literários de nível internacional? Pois é, de 25 de abril a 3 de maio, o Centro Histórico de Poços de Caldas recebe o Flipossos 2026, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Durante 9 dias, o Parque José Afonso Junqueira será o ponto de encontro de leitores, grandes autores e mais de 40 livrarias e editoras na famosa Vila Literária. É a oportunidade perfeita para programar aquela viagem cultural com a família. Para ver a lista completa de autores e atrações, acesse flipossos.com. A viagem pela literatura começa aqui. Realização GSC Eventos Especiais, Ministério da Cultura, Itaú, Val Group e Altaia. Guarani, Santa Cruz. Enquanto a bola não rola. 4 horas e 50 minutos. Enquanto a bola não rola, você fica por dentro das principais informações de Guarani e Santa Cruz pela Série C já, hein? 10 minutinhos pra bola rolar lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Só atualizando aqui que tem Série A em andamento, hein? Tem Botafogo e Remo. Botafogo vai vencendo o Remo por 1-0, gol de Ferrarese. Aos 13 minutos, reta final do primeiro tempo. E é o seguinte, hein? Daqui a pouquinho, às 6h30, tem o clássico entre Palmeiras e Santos. Só para você ficar por dentro, nós vamos acompanhar todas as informações, o jogo completo de Guarani e Santa Cruz pela Série C. Terminando o jogo, nós já vamos direto para a CBN com o clássico, né? Com o jogo entre Palmeiras e Santos, a reta final. Santos sem Neymar, hein? Neymar tá fora do jogo, foi vetado. O Neymar vai ser aí preservado para a Copa Sul-Americana. Palmeiras e Santos, 6h30 da noite. 4h51, deixa eu voltar lá pro gramado do Brinco. Ô Dri, me fala uma coisa, como é que tá o público? Sabe por quê?
Porque contra o Itabaiana, no último jogo em casa, o torcedor do Bugrão ficou na bronca, hein? Ficou na bronca, ficou chateado. Como é que tá o público? Poucos torcedores, aquilo de sempre, mais torcedores. Como é que você analisa o torcedor do Guarani chegando no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Adri? Olha, Lupe, o público eu diria que vem diminuindo rodada a rodada. Você estava aqui no jogo contra a Itabaiana, mas eu estava no jogo anterior contra o Volta Redonda. O público era bem melhor. Hoje o tobogã, eu diria aí 20% tomado, apenas 25%. E o restante do estádio também nessa média. Tem pouco torcedor do lado de fora também. E a música é que tá muito alta por aqui. É, DJ Washington Melo agitando a festa, hein? Washington Melo, anote aí na sua papeleta, amigo. Abaixa o volume, hein? Ô, Lupe, pelo amor de Deus. A torcida do Santa Cruz começou a cantar. E aí o Washington, ó, subiu o volume. O DJ Washington Melo está furioso com a torcida do Santa. Ô, Gabi Castro, e essa situação da torcida é reflexo do que o time apresenta, né? O Guarani, ele vive ainda um fardo de 2025... que só vai sair das costas desses jogadores, e alguns deles nem estavam aqui no ano passado, depois das boas apresentações, né, Gabi? É só com acesso, depois da não conquista deste acesso e da maneira como foi, né, perdendo os 2 derbys, há uma desconfiança muito grande, e aí tem a eliminação precoce no Campeonato Paulista, perdendo uma vaga aqui no Brinco de Ouro pro Botafogo de Ribeirão Preto, começo ruim de Campeonato Brasileiro da Série C, é até difícil a gente cobrar alguma coisa dos torcedores, né, o público hoje é muito fraco, tem pouquíssimas pessoas aqui no Brinco de Ouro, então a gente tem que valorizar quem vem ao Brinco de Ouro, porque não é fácil, é uma partida de Campeonato Brasileiro da Série C, é um time que tá fora do G8, é um time que não tem jogado bem, falta atletas para você trazer o torcedor a campo. O que você vai assistir dessa equipe do Guarani que enche os olhos, que joga bem? Então vem pelo amor ao clube, né? O torcedor, ele vem por amor ao clube, então é difícil, eu não cobro do torcedor, é óbvio que eu gostaria que fosse diferente, que o torcedor abraçasse, que tivesse 10, 15 mil, independentemente de quem estivesse em campo. Mas a gente sabe que não é isso, né? Ainda mais em início de mês, ainda não temos o 5º dia útil, tem a questão financeira também, teve feriado na sexta-feira, algumas pessoas viajaram, enfim, tem vários motivos. Motivo é o que não falta, por torcedor não tá aqui. Então, os apaixonados, e não quem não está aqui não é apaixonado, mas os que estão aqui são apaixonados e vão empurrar o Guarani certamente diante do Santa Cruz. E tem aquela história, né? Se não fizer o gol, 15, 20, 25, dependendo do rendimento, isso se volta contra os atletas. É algo que o Hélio Zenão dos atletas precisam ter em mente, este momento do Guarani. Caso o gol não saia e o rendimento seja aqueles das últimas rodadas, a arquibancada ela vai se manifestar. Boa, Gabi, 4h54 antes da ficha técnica. Deixa eu mandar um abraço pra galera. O Joselito tá aqui, ele tá ouvindo pelo rádio do celular. Ele falou que o som tá muito saturado, hein? A gente vai passar aqui pra nossa técnica, tá bem, Joselito? Mas agradeço a sua participação. Quem mandou mensagem também foi o Rafael. Rafael tá falando que hoje vai dar bugre, vai ser apertado, 2-1. Hoje vai ter Ziriguidum. Valeu, Rafael, obrigado pela mensagem. O Márcio tá indo pro estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tá atrasado, hein, Márcio? Falta 6 minutos pra bola rolar. Tá falando que o Guarani vence 4-0. Tá animado, hein? O final do telefone 0463. Lesão do Isaac. E ele não tá... Enfim, não sei se ele fez aqui foi sarcástico, né? Vamos aguardar. O Isaac, pelo que o Guarani divulgou, está com um problema e não participa do jogo. O Adriano Almeida, o Guarani definido? Sim. E o Santa? Também. Então, se o Guarani e o Santa estão definidos, aqui na CBN você confere a ficha técnica do jogo. Futebol, vamos CBN. Guarani. Sempre comigo. É o bugre do técnico Hélio Cizenando em campo com 1, Kaique França, 2, Ian, 4, Jonathan Costa, 13, Maurício Antônio e meia dúzia Emerson, 8, William Farias, 15, Carlos Eduardo, 10, João Paulo, 11, Herbert, 21, Guilherme Cachoeira e 19, Maranhão.
Repeteco do Bugre, 1 Kaique, 2 Ian, 4 Jonathan, 13 Maurício e meia dúzia Emerson. 8 William Farias, 15 Carlos Eduardo, 10 João Paulo, 11 Ebert, 21 Cachoeira e 19 Maranhão. No banco, 12 Matheus Klaus, 14 Inayan, 16 Renan Castro, 3 Rafael, 5 Rafael Donato, 18 Natan Melo, 20 Diego Torres, 17 Dentinho, 23 Cauã Jesus, 22 Mirandinha, 7 Guilherme Parede e 9 Kevin. Santa Cruz! Santa Cruz, Santa Cruz, junta mais essa vitória. O Santa Cruz do técnico Claudinei Oliveira vem a campo com 1 Thiago Coelho, 2 Thiago Enes, 3 Eurico Lima, 27 Edson Miranda e 31 Zé Mário, 26 Silva, 20 Patrick Alain, 7 Fabinho, 17 Ronald, 23 Thiago Marques e 37 Everaldo. Repeteco do Santa, 1 Thiago Coelho, 2 Thiago Enes, 3 Eurico, 27 Edson Miranda, 31 Zé Mário, 26 Silva, 20 Patrick Alain, 7 Fabinho, 17 Ronald, 23 Thiago Marques e 37 Everaldo. No banco, 25 Gabriel Souza, 12 Kennedy, 4 William Alves, 5 Pedro Favela, meia dúzia Alex Juan, 9 Quirino, 18 Vitinho, 19 Renato, 21 Newton, 28 Heron, 29 Marquinhos e 30 Jefferson. A arbitragem do jogo. Trio catarinense, Gustavo Ervino Bauerman é o dono do apito. Seus assistentes, Alexandre de Medeiros Lodete e Diego Bernardi. Quarta árbitra, Mariana Nani Batalha. Essa ficha técnica do jogo com Adriana Almeida, 4 horas e 58 minutos. Abraço pra Jane, de Joaquim Egídio. Tá ouvindo a CBN, deixa eu mandar um abraço também aqui pro final 3930. E o Antônio também tá ligado, falou que vai dar bugrão hoje contra o Santa Cruz. E o Rosélio tá falando que o Santa vai ganhar, tá ouvindo lá em Pernambuco. 4h58, a bola vai rolar no estádio Brinco de Ouro da Princesa e ele já está preparado. O sol está nos olhos dele, mas isso não importa, porque ele tem os olhos muito atentos. Carlos Cabela, Gabi Castro e Adriana Almeida, a partir de agora, vão contar a história de Guarani e Santa Cruz pela Série C do Campeonato Brasileiro. Opa, deixa comigo, a bola rola daqui a pouquinho. Eu acho que vai ter um pequeno atraso no começo do jogo, porque o vento que deu aqui agora estamos ainda com esse vento, atingiu cerca de 60 km/h, segundo o aplicativo meteorológico aqui, Gabi. E as placas publicitárias caíram quase que todas. Atrás do gol aí, onde tá a Adriana Almeida, caíram quase que todas, né, Adriana? Nossa, eu tomei um susto, porque eu tava passando a escalação, né, concentrada aqui no meu papelzinho, e aí as placas quase vieram pra cima de mim, caíram, bateu um vento bem forte. As nuvens negras também se aproximaram do Brinco de Ouro. Agora eu diria que a probabilidade de chuva aumentou. Pois é. E que vento. E, Cabela, esse é um fator a ser considerado. Óbvio que não é fundamental, mas é um fator a ser considerado. Se tiver perto de 50, 60 quilômetros, um passe, campo de defesa, pro zagueiro, uma finalização, principalmente para goleiro, a bola toma um rumo diferente, muda o jogo. O jogador precisa estar atento. Eles fizeram um aquecimento, eles sabem do vento que tá, precisam prestar atenção. A dificuldade para tirar aquele painel, aquele portal que se coloca para seguir o protocolo. Não, tá ventando muito forte. A gente vê pela bandeira ali, ó, a bandeira do Brasil, estado de São Paulo, do Guarani, a bandeira perto aqui de escanteio, tem um coqueiro na nossa frente também envergando bastante, então venta muito aqui no estádio Brinco de Ouro, é um fator pra gente poder considerar, os atletas precisam prestar atenção. Agora, não é se jogar mal é por conta do vento, essa desculpa não pode ter, o rendimento do Guarani precisa ser muito melhor, e aí os jogadores experientes tomarem conta do recado, né? O Emerson, lateral esquerdo, precisa
precisa melhorar. O João Paulo meio campo precisa ser este jogador de articulador. O Herbert é um jogador insinuante, precisa tomar conta do recado. E quem sabe o Maranhão não chegando, não balançando as redes. Há um atleta aí para tomar conta de uma posição que hoje ainda está carente no ataque bugreiro. Muito bem, a bola está no centro do gramado, sai de bola com a equipe do Guarani, que vai atacar o gol do placar eletrônico aqui no Brinco de Ouro. Consequentemente, a equipe do Santa Cruz vai atacar o gol da entrada principal do Brinco de Ouro. Guarani de camisas verdes apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Santa Cruz. Bola tá rolando, comecinho de jogo, válido pela 5ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Tem jogador do Santa Cruz que já foi numa dividida ali e tá sentindo no gramado ali, Adriano Almeida. É, Eurico Lima na dividida com Guilherme Cachoeira. O Cachoeira deixou o bico da chuteira na canela do zagueiro do Santa, mas ele já se levanta e vai cobrar a primeira falta do jogo. Já tá lá se levantando, quem vai pra cobrança da falta é o Thiago Coelho, ele fica ao lado ali, batendo aquele pé no gramado, pra ver se tá tudo bem, tá tudo certo, já tá dando um pique ali, tá tudo bem com ele. Tudo bem com ele, a primeira falta do jogo é pra cobrança do Thiago Coelho, o camisa 1 da equipe do Cobra Coral. Vai pra bola perto da direita, despacha pro campo de ataque, faz o lançamento, o Vento segura um pouquinho a bola, hein? O Vento segurou um bocadinho a bola, mas ela chega lá na grande área, vai saindo lá com os pés do Kaique França, fica com ela pra botar ordem na casa do Bugre. Comecinho de jogo, passamos o primeiro minuto de bola rolando aqui no Brinco. Série C do Campeonato Brasileiro, você tá acompanhando, vai interagindo com a gente aí, ó. 991869070 é o nosso WhatsApp, pra você que é fora da região, 19 é o DDD, participe com a gente. Vem Bugrão pro campo de ataque com o Maranhão, toca na bola, fez o passe lá pela esquerda, Cachoeira, já devolve na direita com o João Paulo, recebe, domina, marcação em costas, João Paulo breca, olha, busca, tocou, pra entrada da grande área, a bola é boa, preparou a batida, Carlos Eduardo. Ele fintou, puxou para perto da esquerda, bateu. Quando ele bate, ele pega a mão na bola. Ela vai ali à direita do goleiro, mas é aplaudido pelo torcedor do Bugre, viu, Adriana? É, e tá tendo oportunidade hoje como titular. É uma das novidades do técnico Hélio Cizenando. Já quis mostrar personalidade, o chute saiu muito torto, até pediu desculpas para os companheiros. Tiro de meta. É, já para a cobrança da falta, o goleiro Thiago, ele já foi uma lentidão e agora a cobrança de tiro de meta de novo, né? A torcida já pega no pé, demora. Olha que demora para fazer a cobrança do tiro de meta, meu Deus do céu. Se prepare, Gabi Castro. Equipe experiente do Santa Cruz, a gente Muito. conversava isso antes, né? Muitos atletas acima dos 30 anos. O Everaldo atacante, o Thiago Marques tem 38, o Fabinho tem 39. O Thiago Coelho é experiente, Thiago Enes, lateral direito, Guarani vai ter que ter muita paciência porque o Santa Cruz sabe do momento do Guarani também e certamente vai esfriar esse começo de jogo. É quase um time master, né? Contra a Ferroviária foram os jovens. É, e agora são os masters. Não, esse Guarani acha o meio termo aí, né, pra jogar. Não deu certo contra a Ferroviária. Pois é. Vamos ver hoje. Vamos ver hoje. 2h40, olha, 2h40. Nós não tivemos futebol ainda, viu? Outra falta agora que favorece a equipe do Santa Cruz, cobrado. Bola rolada pela esquerda, trabalha. A saída de bola vem por aqui para receber o Everaldo. Já recebe, domina, devolve lá no sistema defensivo por ali com o Edson Miranda. Bota a bola com o Eurico, lá do lado direito, faz o domínio, levanta a cabeça para fazer o lançamento, despacha pro campo de ataque, lançamento feito. Fez o toque pelo meio, Thiago Marques, a bola vai lá no campo de ataque. Chega ali para botar ordem na casa do Ian. Toca com Jonathan Costa. Volta, faz a abertura lá pela esquerda com o Emerson. Devolve a bola com o Kaique França. Domina, perna esquerda. Dá um bicão nela, tirou da grande área. Bota no meio do caminho ali pro cabeceio. Mais uma vez do Thiago Enes, que repõe a equipe do Santa Cruz no campo de ataque. Cai no gramado, fica pedindo a falta ao Patrick Alain. Sobra de bola com o Guarani. Vem com o João Paulo. Ligação no campo de ataque pela direita com o Herbert. Sai o goleiro Thiago Coelho para fazer a defesa, Adriano Almeida. Procurava o Herbert essa bola longa, mas não deu certo. O goleirão do Santa Cruz estava muito atento e já repôs a bola aqui pelo lado esquerdo do ataque. Zé Mário, conhecido torcedor campineiro, atuou pela Ponte Preta, atuou conhecido no futebol paulista, pela Inter de Limeira. Tá aqui pela esquerda o Zé Mário, já bota a bola lá pela direita. Do outro lado com o Thiago Enes também, é outro experiente, como disse o Gabi Castro. Faz o lançamento no peito do Jonathan Costa, domina, coloca no gramado e parte para o campo de ataque, rola a bola com o João Paulo. Faz o break,
com a camisa 10, devolve no Jonathan Costa, mais atrás, trabalha por ali com o William Farias, rola a bola do lado, vem ali o Maurício Antônio, trabalha com o Ian, tenta o Guarani chegar do campo de ataque, o passe feito pelo meio, o passe errado, recupera mais uma vez a equipe do Cobra Coral, vem pelo meio, Patrick, tenta o passe, recebe falta, o jogo tá parado, é falta, cobra rapidamente, Everaldo, recebe aqui pelo lado esquerdo, carrega a equipe do Santa Cruz no campo de ataque, o Everaldo encara a marcação, Sassaricou, puxou pela meia, preparou a batida, preferiu o passe, à frente da grande área, trabalha por ali o Fabinho, dá um tapa na bola lá do lado direito com o Enes já bota no campo de ataque, lançamento pro Ronald, ele tenta a fita, cai no gramado, perde a bola, recupera o Bugre, que vem, é a vez do Guarani, descer do contragolpe, são 5 do Guarani contra 5 do Santa Cruz, demorou para passar, bateu de longe, explodiu na zaga. A torcida reclama, tinha mais 4 jogadores por ali, prontos para receber a bola. Não passou para ninguém. Ô Gabi, tem que levantar a cabeça uma hora dessa e trabalhar no ataque. Faltou confiança, não sabia o que fazer com a bola o Guilherme Cachoeira, né? E na ponta esquerda, passando livre de marcação. Era só fazer o passe ali, mas perdeu a oportunidade. Vem Guarani de novo para o campo de ataque, o Jonathan Costa faz a abertura com o Emerson lá pela esquerda, marcação em Costa, ele devolve no Jonathan Costa, recebe, faz o domínio, trabalha pelo círculo central do gramado, por ali com o Maurício Antônio Breca, olha, tem a marcação do Patrick para cima dele, devolve lá pelo lado esquerdo, e você tá ouvindo no som ambiente da CBN Campinas, esse barulho aí é o vento, viu gente, é o vento aqui do Brinco de Ouro, trabalha o Ian, aqui pela direita Breca, devolve mais atrás ali com o Maurício Antônio, já recebe mais uma vez o camisa 13 da equipe do Bugre, bota a bola lá pela esquerda com o Jonathan Costa, recebe, domina, marcação do Thiago Marques, vai pra cima dele, ele bota no campo de ataque, Cachoeira, brecou, girou, escapou bem do marcador, rola a bola com o João Paulo pela meia direita, preparou o chute, preferiu o passe, o Ian recebeu na direita, fez a finta, puxou para perto da canhota que não é a boa, tava na direita, ele puxou pra esquerda, a esquerda dá pra subir no ônibus, e aí o cruzamento foi lá na bandeira do escanteio, viu, Adriano Almeida? Ele fez o corte, levou para a perna que não é boa, como você bem disse. Agora, Cabelo, um detalhe. A torcida do Santa Cruz me chama a atenção no volume. Eu arrisco a dizer que dos visitantes que virão ao Brinco para essa Série C, a torcida do Santa Cruz vai ser uma das maiores. E eles apoiam muito, vaiam demais quando o Guarani tem a posse de bola. Vem mais de uma vez o Guarani, sobe a zaga do Santa para fazer o corte ali com o Eurico. O Patrick fica com ela, tenta a fita, o árbitro pega uma falta do William Farias para cima do Patrick Alain. Tá parado o jogo ali, é falta que favorece a equipe do Santa Cruz, girando tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 6 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo do jogo. Série C do Brasileirão, placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugre. Santa Cruz 0 para Cobra Coral. Meu caro Antônio Lupi. Central da Bola. Comecinho de segundo tempo, Botafogo vai vencendo o Remo por 1-0, gol marcado por Ferrarese pela Série A do Campeonato Brasileiro. E ontem o Vôlei Renata conheceu o adversário da decisão da Superliga. Vôlei Renata e Cruzeiro se enfrentam no dia 10 de maio, no ginásio do Ibirapuera. Futebol Globo CBN. Santa Cruz no campo de ataque, o lançamento foi feito, o corte para fora, arremesso é manual para o Santa Cruz, é lá pela direita, hein? Quem chega por ali para fazer o arremesso, vai se ajeitando lá, é o Thiago Enes, vai para a cobrança, hein? Toma a distância, vem para a grande área ali, o lançamento feito, as placas caíram tudo de novo ali, sobre a zaga, com o Jonathan Costa para fazer o corte, ela vai sobrando defensivamente com o Santa Cruz, ali no sistema defensivo com o Edson Miranda, é o zagueirão, é o último homem ali do Santa, toca a bola pela lado esquerdo, mais uma vez, trabalha com o Zé Mário, recebe, domina, devolve lá no campo defensivo com o goleiro, o Thiago Coelho. E Gabi, sabe o que eu acho estranho? Olha o vento que tá aqui, gente. Olha o vento, você ouça, né? Olha não, ouça o vento que tá aqui no Brinco de Ouro. Agora, Gabi, sabe o que eu tô achando estranho? Essa camisa branca, totalmente branca, apenas o número nas costas da equipe do Santa Cruz. Não lembra, né? A camisa tradicional do Santa Cruz, né? Que é aquele uniforme tradicional, preto, vermelho e branco. Não tem uma publicidade, não tem o nome do jogador, não tem nada, ela é totalmente limpa, apenas com o número. Chama atenção, porque hoje não tem mais. A gente não vê mais clubes jogando dessa maneira, não é? Mais Série C, né? Então tem a dificuldade dos patrocinadores. Agora, jogo muito equilibrado, tá, Cabelo? A gente tá chegando com 8 minutos. É um Guarani que ele não tem tanto domínio de posse de bola, não. O Santa Cruz, ele gosta da posse de bola, principalmente com o Patrick Alain, camisa 20. Ela passa o tempo inteiro por ele, se desloca. O Guarani precisa ter muita atenção com esse meio-campista, porque é ele que leva a bola pro campo de ataque.
Toca a bola Guarani na recuperação. Rola ali com o Carlos Eduardo. Tem marcação em cima dele. Zé Mário toca do lado pra sair jogando ali com o Fabinho. Rola a bola com o Patrick Alain. Toca na bola pelo lado esquerdo com o Everaldo. Tenta o toque de calcanhar da devolução. Chegou por baixo o Ian. Faz o quarto e joga a bola pra fora em arremesso manual. Neste momento, a temperatura, o termômetro tá marcando 23 graus. Olha só como já caiu a temperatura. 3 graus daquele momento que nós dissemos o vento. E sensação térmica vai diminuindo. Exatamente. Umidade relativa do ar em 83%, ou seja, deve estar chovendo na região. E o clima vai mudando, hein, gente? O clima vai mudando aqui no Brinco de Ouro. Só o placar que não, 0-0 é o placar do jogo. Trabalha mais uma vez a equipe do Guarani na saída de bola com o William Farias. Ele faz de domínio, vem carregando, busca alguém. Quem chega para receber é o Herbert. Herbert toca na bola para o Ian, devolve do William Farias, meio que na fogueira ali. Toca a bola, devolve do Ian. Ali com o William Farias na tabelinha. Ele vem pela meia. O Patrick vai tentando apertar a marcação. Mais uma vez o William Farias na perna da canhota. Faz a abertura lá pelo lado esquerdo. A torcida tá pé da vida já aqui abaixo da gente aqui. Dá para ouvir já os xingamentos que estão o torcedor soltando ali para cima dos jogadores da equipe do Guarani. Trabalha mais uma vez o Bugrão. Lançamento feito lá na ponta esquerda. Recebeu o Emerson no peito. Sassaricou, botou pela meia com o João Paulo. Na perna direita, inverte a jogada. Muito forte. Lançamento muito forte, a bola vai para fora, só arremesso manual que favorece a equipe do Santa Cruz. E o Herbert bate boca aqui com o Ian aqui na lateral do campo. O Herbert reclamando de algum posicionamento do Ian aqui pelo lado direito. E agora o Ian, olha só o Ian metendo a mão no peito do Everaldo. O Everaldo é esperto, o Ian é moleque. Deu um tapa nas costas do Everaldo. É que não tem VAR, mas ele deu um tapa nas costas do Everaldo. É. O Ian tá entrando na pilha do Everaldo. O Everaldo tá na dele. Adriano Almeida aí de baixo. Deu pra ver alguma coisa, Adri? É uma provocação de jogo e mão pra lá, mão pra cá. E aí começaram a discutir, o árbitro pediu, falou, deixa disso, mas eles continuam ali, Cabela. E agora o Ian puxou o Everaldo pela camisa ali pra ele não sair dali da marcação. O Everaldo é experiente, o Ian não tem essa experiência. Vai cair na pilha do Everaldo. Vai cair, a primeira partida no ano do Ian, ele é jovem, cabeça no lugar. Patrick Alain recebe no ciclo central do gramado, dá um tapa na bola lá pela direita com o Ronald. Recebeu, dominou, puxou pelo meio. Bola enfiada entre os zagueiros. Jonathan Costa se estica todo para fazer o quarto. Já devolve o Guarani. Quem responde em velocidade lá pelo lado esquerdo com o Cachoeira, mas a bola é forte. Vai para fora em arremesso manual que favorece a equipe do Santa Cruz. Tem pressa na devolução. O Enes joga o arremesso ali, mas o árbitro manda voltar. Tá totalmente fora da posição ali do arremesso manual, propositalmente para ganhar um tempinho. Fica ali para o arremesso manual mais uma vez. O Thiago Enes girando. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. O jogo promete, hein? 11 minutos e meio de bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui no Brinco. Guarani. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Santa Cruz. Santa Cruz também 0, Lupe. Central da bola. Às 6h30 tem clássico entre Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Pela Série C às 7 da noite. A Inter de Limeira enfrenta o Confiança fora de casa. Futebol Globo CBN. Tem falta pro Santa Cruz lá pela direita. Falta que vai levar um perigo tremendo ali pro Kaique França, Adriana. É, porque essa bola vai ser lançada na área agora. O João Paulo é o único jogador do Guarani ali posicionado na barreira. Artilharia aérea do Santa é pra cima do Bugre, Cabela. É, e vem lá do lado direito com Patrick Alain, cobrança de perto, a canhota, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio. Preocupado, Kaique França, 12 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Vai lá, mais uma vez pra cobrança o Patrick Alain, perto da canhota, levantamento, primeiro pau, teve desvio, a zaga fez o quarto. Fica todo mundo reclamando de um braço ali no meio da área. A bola espirrada, vai sobrando, o Herbert briga por ela, briga também com o Everaldo. Everaldo comete a falta, não. Deu falta do Herbert, um toque de mão ali, torcedor reclama, o Herbert já tá pilhado ali, reclama demais com a arbitragem, viu, Adriana? É, eu tô sentindo os jogadores do Guarani um tanto ansiosos. E aí caem na pilha do Santa Cruz, que quer deixar o jogo levar. O Herbert tocou com o braço tentando adiantar essa bola para puxar um contra-ataque. O árbitro estava muito perto. Não tem o que fazer, é mais uma falta, agora é pelo lado esquerdo. É, o time tá pilhado. Tá na hora dos experientes do Guarani chamarem a responsabilidade, a garotada dá uma calma, João Paulo chamar o Ian, vem para uma conversa, o Emerson chama ali também o Herbert conversar, o Guarani tá pilhado. Tá pilhado o Guarani, falta cobrada o Everaldo, levanta a segunda trave, bola passa por todo mundo, vai direto para fora, só em tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. 13 minutos passados, é o primeiro tempo 0-0, sai jogando com o Emerson, lá pela esquerda o Thiago Marques vai para cima dele, faz o lançamento, joga pro campo de ataque no meio do caminho, o Fabinho só toca na bola, quem vai chegando é o Zé Mário na cobertura, chega também por ali o Cachoeira, vem mais uma vez para fazer o toque ali, o Everaldo, foi nada.
O Everaldo recebeu a mão nas costas ali do Ian. E quando ele cai, ele leva a mão na perna. Não foi nada, viu, Adriano Almeida? O conflito ali continua. Agora o próprio João Paulo faz o sinal de que foi com o braço. E o Everaldo coloca a mão no tornozelo, sente muito, mas nada. Mas também foi falta, sim. Falta do Ian pra cima do Everaldo. E a gente falou, né? Nós alertamos lá antes da bola rolar, principalmente o Gabi falou, da experiência desse time do Santa Cruz, né, Gabi Castro? Muitos jogadores acima dos 30 anos, eles também estão numa situação muito difícil, tanto financeiramente quanto no Campeonato Brasileiro da Série C. Não dá para descartar um empate fora de casa, então é isso, eles vão gastar o tempo, eles vão esfriar, eles querem que os torcedores joguem contra, e o Guarani não pode cair nessa pilha, precisa jogar bola. Agora, o Guarani precisa também ter a bola, o Guarani precisa atacar. Até aqui teve um ataque em 15 minutos. Vem João Paulo, cruzamento feito no meio do caminho, a sombra de bola com o Carlos Eduardo, a batida pra fora do gol! Um canhão de perto à esquerda do Carlos Eduardo. Sai à esquerda do Coelho, ela vai pra fora, tirando tinta da trave, Adriano Almeida. A melhor chance do jogo em 15 minutos de partida, do Carlos Eduardo. Ele já tinha chutado a primeira bola lá no comecinho. Agora de novo, muito melhor, muito mais certeiro. Passou muito perto da trave esquerda do goleiro Thiago, que vai cobrar o tiro de meta. Se tivesse endereço, o goleiro não chegaria, não. Não chegaria. Toque da CBN marcando. 15 minutos, vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas, enquanto o Thiago Coelho ainda não cobra o tiro de meta. É uma enrolação danada pra isso. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Santa Cruz também 0. Lupe. Central da Bola. E tem bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo de Ribeirão Preto vai vencendo o Náutico por 1 a 0. Vem Guarani, vem com Herbert. Pode continuar, Lupe, já perdeu a bola. Ok, Cabela. Botafogo 1, Náutico 0. O segundo tempo de jogo pela Série B e pela Série A. Botafogo 1, Remo 0. É o único jogo da principal divisão do futebol brasileiro. Futebol do CBN. Passamos de 15, o árbitro conversa ali com o Elias Farias, o Everaldo conversa lá com o bandeira número 2, o Diogo Bernadetti. Dali, portanto, vai. Olha, Gabi, o que tá parecendo é que esse jogo não vai acabar legal, viu? Não, muita briga, principalmente entre o Everaldo e o Ian. O Everaldo também é jogador chato, né? Muito chato. Tá incomodando bastante. Vem Guarani com o Emerson, rola a bola lá pela esquerda com o Cachoeira, recebe e faz o domínio, a marcação pra cima dele é do Eurico. Ele bota, era do Enes que tava por ali, recua, começa de novo com Jonathan Costa. 16,5, primeiro tempo 0-0, placar do jogo, a bola rolada pela direita do Ian, recebe e faz o domínio, tem o Everaldo ali próximo a ele, ele volta a bola para começar de novo com o Maurício Antônio, já rola a bola com o Carlos Eduardo lá pela meia esquerda, prepara o passe, fez ali, encontrou Cachoeira, girou, bateu, bola espirrada, sobra de bola no meio, bateu na mão, não, foi no peito não, recupera a bola, a equipe do Santa Cruz vem no contra-golpe, Ronald recebe lá pela direita, é boa a bola, o Santa vem pra cima, carregou na direita, pintou cruzamento da grande área, Ian de cabeça tava lá pra fazer o quarto, briga pela bola o Carlos Eduardo, no sobe e desce o Zé Mário. Pra mim, o braço escancarado do jogador da equipe do Santa Cruz, o árbitro fez sinal de peito, pra mim não, gostaria até que o Lupe nos ajudasse, vem bola pra grande área, cruzamento feito, chega a zaga do Guarani, pra mim muito pênalti pro Guarani, não dado pelo árbitro, Adriano Almeida. Pra mim, os dois braços levantados, não foi só um não, Edson Miranda, ele colocou a mão perto do rosto, até pra se proteger num reflexo. O árbitro estava muito na frente, absurdo não marcar esse pênalti a favor do Guarani. Foi muito pênalti, daqui da cabine deu pra ver os braços, Gabi, arreganhados do zagueiro. Eu também achei, ampliou muito o espaço, Sim. né, o jogador do Santa Cruz, só que não tem VAR, né, então o árbitro ali na decisão de campo não teve a confiança necessária para poder marcar. Já viu o replay aí, Lupe? Ô Cabela, eu vou ser bem sincero, a câmera que nós temos aqui da transmissão, ela mostra os dois braços erguidos, mas não mostra onde a bola bate. Se bate no peito ou se bate no braço, mas realmente ele estava com os dois braços abertos. A visão que vocês têm da cabine aí é bem melhor do que a que eu tenho aqui da transmissão.
Sobra de bola com o Guarani, sai jogando com o Carlos Eduardo, tenta o lançamento de primeira, fez o passe lá pela esquerda com Cachoeira. Ele recebe o Thiago Enes, encosta na marcação, ele tenta encarar a marcação, vai puxando ali pelo meio, Ronald chega na cobertura, Cachoeira faz a finta, joga a bola pra área, Maranhão recebeu, dominou, tocou mais atrás, Carlos Eduardo, puxou pra perna boa, canhotinha, batida, explodiu em cima do zagueiro. A bola sobra com o Herbert, aberto pela direita, encara a marcação do Everaldo, finta bonita pra cima do Everaldo, antecipa Zemário pra fazer o corte e botar pra fora. O Everaldo tá procurando o Herbert até agora, hein, Adriana Almeida? Foi bonita a finta e agora é o Ian quem vai cobrar o lateral, tentar dialogar aqui pelo lado direito. Arremesso manual cobrado, mais uma vez trabalha com o Ian, tenta a finta, tem marcação ali pra cima, opa! O Ian abre os braços ali, pede a falta, sobra de bola com o Ian, tentou cruzamento, bateu em cima do marcador, que era o Edson Miranda. Faz o corte, sobra de bola ali para intermediário, o Guarani briga com ela, para ficar pela bola, com a bola dominada ali com o Maurício Antônio, mais do lado esquerdo ali com o Jonathan Costa, breca, busca alguém para o passe é feito com o João Paulo, ele sempre busca o João Paulo, preparou a batida, pegou, largou, explodiu na mão do goleiro, sobra pela esquerda, chegava Zemário, joga para escanteio, o Guarani apertava, tem escanteio, o primeiro do jogo e é para o Guarani, Adriana. O chute do João Paulo obrigou o Thiago Coelho a apenas rebater essa bola. Foi um chute forte. Aí no rebote o Guarani tentou organizar, ganhou um escanteio. Emerson e João Paulo vão ali para a cobrança. Vai ficar para o Emerson esse escanteio. João Paulo está próximo ali. O Patrick Alan também está próximo ali na marcação. Vai ficando o Emerson na cobrança. Todo mundo na grande área. Bom momento para o Guarani. Aumenta o volume do São João da CBN. Vem bola para a grande área do primeiro escanteio do jogo. 20 minutos deste primeiro tempo. Emerson na batida. Veio baixinho. A bola foi desviada. A zaga faz o corte. Meia altura. Apenas escanteio. Pessimamente cobrado. Carlos Eduardo, a sobra de bola. Bateu rasteiro. Pega o goleiro. Thiago Coelho faz a defesa no meio do gol e bota a ordem na casa do Santa Cruz. Girando. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, Série C, quinta rodada. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Santa Cruz 0 também para o Santa Cruz. Lupe. Central da Bola. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico empata contra o Botafogo lá em Ribeirão. Victor Andrade, 1-1, tudo igual pela Série B. Pela Série A, o Botafogo vai vencendo o Remo 1-0, gol marcado por Ferrarese. Fala, Gabi Castro, o panorama do jogo. É o melhor momento do Guarani até aqui na partida, consegue fazer a marcação-pressão, Santa Cruz erra muito, então o Guarani retém essa posse de bola, tá mais no campo de ataque, já finalizou 2 vezes com o Carlos Eduardo, finalizou uma vez com o João Paulo, tá na hora de ampliar isso, chegar mais próximo, colocar o Maranhão no jogo, colocar o Guilherme Cachoeira no jogo, o lado esquerdo do Guarani precisa funcionar, fica muito aqui do lado direito, mas o momento é bom. Vem Santa Cruz com o Fabinho lá pela direita, carregando a equipe do Santa no campo de ataque, preparou o cruzamento, lançou para a grande área, Thiago Marques chegou também, Maurício Antônio. Só faz a proteção, bola sobra com o Kaique França, que bota a ordem na casa do Bugre, tem pressa, já sai jogando rapidamente ali com o Carlos Eduardo, lançamento para o João Paulo, faz o domínio, tem marcação em cima dele, foi puxado, recebe falta, jogo tá parado, é falta, em cima do João Paulo é falta, para o Bugrão ali pela meia esquerda, Adriana. O João Paulo tem voltado bastante para buscar essa bola, para tentar articular jogadas, tanto do lado direito como do lado esquerdo. O Guarani já repõe essa bola e tenta partir para o ataque. Com o Ian aqui pela direita, já aciona o Herbert, encara a marcação do... Aí foi uma falta. Olha, se fosse um jogo, se fosse segundo tempo era para amarelo, aí essa falta do Zemário em cima do Herbert, viu, Adriano Almeida? E esse lado direito do ataque do Guarani tá tendo muito embate. Eu arrisco que ainda teremos muito mais polêmica entre Ian e Everaldo. Toda hora eles se estranham por ali, viu, Cabela? Olha o Bugrão no ataque lá pela esquerda com o Cachoeira, encarou a marcação, fez a finta bonita, foi pra linha de fundo, tentou cruzamento, a bola bateu por último no próprio Cachoeira, foi pra fora, tiro de meta para a equipe do Santa Cruz. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. 22 minutos e 50, já passamos da metade do primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Tiro de meta, Thiago Coelho demora uma eternidade. Agora sim, faz a batida, o vento segura a bola cai ali em cima da linha de zona do campo. De cabeça o Fabinho escora, ela sobra com o Thiago Marques, gira, cai no gramado, pede falta, o árbitro anota. Falta que favorece o Santa Cruz ali pela meia direita.
Cabela, Fala, Gabi. é muita falta boba. Agora do Jonathan Costa, o Thiago Marques, ele tava sozinho, isolado, não precisa puxar, já tava chegando o reforço, 2, 3 jogadores do Guarani contra um do Santa Cruz. Deu falta e vem Santa. Ronaldi, finta bonita, cruzamento na área. Sobe, Kaique França, faz a defesa, já repõe a bola em jogo. Bota no campo de ataque pro Herbert. De cabeça quem escora? Edson Miranda. Quando ele viu que estava sozinho ali, botou pra fora, arremesso manual para a equipe do Bugre. Tem pressa na cobrança, o próprio João Paulo vai na cobrança ali com o Herbert. Recebe o camisa 11 do Guarani, faz a finta, foi tocada, é falta. É falta, é falta, é falta do Silva. Volantão ali, comete falta em cima do Herbert. Essa falta pode levar perigo. O vento tá a favor do Guarani aí, viu, Adriana? Tá soprando todo aqui no meu rosto. Meu cabelo tá todo pra trás, inclusive. Isso vai ajudar um pouco. O João Paulo já tá por ali. Os jogadores mais altos do Guarani também já começam a chegar pra grande área. Carlos Eduardo é quem ficou com a responsabilidade dessa cobrança, Cabela. Olha, no aplicativo, nesse momento, 38 km por hora, o vento aqui no Brinco de Ouro e a temperatura já caiu para 22 graus. É falta para o Guarani pela meia direita. Vai para a cobrança, Carlos Eduardo tá na bola, todo mundo ali na linha da grande área. Bom momento para a equipe do Bugre. Vai todo mundo lá para a área. Carlos Eduardo na batida, levantou, segunda trave lá em cima. Sobe a zaga do Santa Cruz para fazer o corte. Everaldo pegou mal na bola, mas deu certo ali com o Patrick, devolveu no Everaldo. Recebeu, dominou, já botou no campo de ataque. O lançamento é para o Thiago Marques. Ele faz o domínio, domina mal. Para mim, o último toque do jogador do Santa Cruz, hein? Foi não, Gabi? Achei que foi do Emerson. No desarme ali ele acabou jogando para fora. Bola para fora, vai o Zé Mário na cobrança, que também não tem pressa nenhuma. Aliás, o time do Santa Cruz nunca tem pressa para reposição de bola. Toque CBN marcando 25 minutos deste primeiro tempo. Arremesso mal cobrado. Thiago Marques tenta o domínio. Maurício Antônio vai para cima dele. Na roubada de bola, Carlos Eduardo já domina e despacha para o campo de ataque. Lançamento feito do Maranhão. Sobe junto ali da marcação do Edson Miranda. Briga pela bola no bate-rebate. E o Maranhão foi esquisito ali para cima do Edson Miranda. O clima está esquentando dentro de campo, hein? Emerson domina, gira, escapa da marcação do Fabinho lá pelo lado esquerdo. Girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 25,5 de bola rolando o primeiro tempo aqui, Brinco de Ouro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Santa Cruz. 0 pro Santa Cruz. Lupe. Central da bola. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, Botafogo vai vencendo o Remo por 1-0. Às 6h30 tem Palmeiras e Santos. E às 9 da noite tem clássico em BH, tem Cruzeiro e Atlético. Futebol Globo CBN. Herbert faz cruzamento aqui na direita, o goleiro Thiago Coelho. Ele pulou para pegar a bola e caiu com a bola fora do campo e queria que fosse tiro de meta, Adriana. Foi isso que eu entendi? E é impressionante o quanto que enrola, né? Pra reclamar, segura a bola. Agora só é que vamos ter a cobrança do escanteio. Segundo no jogo pro Guarani, João Paulo na cobrança, levantamento da grande área, teve desvio de cabeça no meio do caminho, Enes! Também a bola joga para fora do campo, é outro escanteio, dessa vez é lá pela ponta canhota, escanteio que favorece a equipe do Guarani, de novo, Adriano Almeida. O Guarani vai tentando crescer no ataque nessa última metade do primeiro tempo. Escanteio agora do outro lado e aí quem vai lá para a cobrança é o Carlos Eduardo. Tá lá o Carlos Eduardo já prontinho para fazer o cruzamento, tá todo mundo na pequena área, gente, tá todo mundo na pequena área. Tem cruzamento para a grande área ali pelo meio, pintou o levantamento na segunda trave, forte demais para fora. Foi lá na linha de fundo, direto para fora, só tiro de meta, como pegou mal na bola, hein, Adriana? Muito mal agora. Os jogadores do Guarani têm cobrado escanteios mais fechados, mais mirando a pequena área, mas esse aí fechou demais, né, Cabela? Aliás, escanteio, cruzamento, Guarani mal nos fundamentos nesta tarde de noite. Pois é. E não é só nessa tarde, viu, Gabi, né? Se fosse só hoje, né? Tudo bem. Mas de finalização tá indo bem, né? Com o Carlos Eduardo, com o João Paulo. Sim. O Guarani precisa aproveitar, né? Tá a favor do vento, finaliza mais. Quem sabe não toma uma direção diferente. William Farias de cabeça faz o corte, ela vem pelo meio. Silva responde para a equipe do Santa Cruz, sobe, desce de cabeça ali. João Paulo não bicou na bola agora. Mais uma vez o Maranhão toca nela. Carlos Eduardo briga ali pelo meio. Silva leva melhor no toque feito, a bola espirrada, sobra com o William Farias. Ele breca, escapa da marcação do Ronald, faz a ligação com o João Paulo. Dá um tapa na bola lá pela ponta canhota. Emerson recebeu, dominou, cruzamento forte demais. Tem que avisar eles que quem tá contra o vento, que tem que bater mais forte na bola, é o pessoal do Santa Cruz. A favor é só um tiquinho na bola que já vai pra área. Pois é. 28 minutos é o primeiro tempo, 0-0. Mexe o manual cobrado, Zé Mário fica com ela.
levanta a cabeça, busca alguém pro passe, faz o lançamento para ninguém. Ele olhou, passou errado. Foi melhor pro Maurício Antônio ali. A bola chega pelo meio, quicando de um lado, de outro. Bate e rebate ali, bateu em cima do Silva. Voltou com ele agora. Já faz o domínio. Faz a proteção, marcação do Herbert. Ele faz a abertura com o Everaldo. Na perna direita domina. Prepara o lançamento. Tem a marcação em cima dele do Herbert. O Everaldo fica caído agora chorando ali. Dá um lencinho pra ele. Toca na bola de novo lá pela direita. Thiago Enes já domina. Bota no campo de ataque. Lançamento feito. Jonathan Costa tava ali no meio pra fazer o corte. Já domina. Bota no campo de ataque. O Herbert não conseguiu fazer o domínio, a bola passou debaixo do pé do Herbert, sobra lá na zaga para sair jogando aqui pela esquerda com o Zé Mário. Bota a bola pela meia novamente com o Everaldo, chega na bola, vem também o Carlos Eduardo. Faz o corte ali, a falta está anotada, é falta que favorece a equipe do Santa Cruz. E o Everaldo partiu para cima ali, Adriano Almeida. Ah, o Everaldo é muito esquentadinho, né, Cabela? Como ele joga muito mais com a boca do que com os pés. Toda hora reclama, toda hora fala. Agora reclamou que já levou a quinta falta pedindo cartão. Nada de cartão e falta já cobrada. 29 minutos deste primeiro tempo. Bola chega lá pela direita na saída de bola por ali com o Eurico. Já bota no campo de ataque, lançamento forte. Kaique França fica com ela e bota a ordem na casa do Bugrão. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Toca a bola agora ali com o Jonathan Costa lá pelo lado esquerdo, ele rola a bola com o Emerson. Perto lá do campo, o Emerson faz o domínio, devolve, começa de novo no sistema defensivo com o Jonathan. Jonathan pro Maurício, faz o domínio. Opa, o Maurício escapuliu ali, já deixa a bola passar, faz de conta que ele só fez o corta-luz, ela sobra ali com o Ian. Bota no campo de ataque, lançamento foi feito no meio do caminho, Zé Mário. Faz o corte, a sobra de bola com o Silva. Silva devolve do Zé Mário, vem trabalhando a equipe do Santa Cruz para a chegada do campo de ataque. Breca, olha, toca do lado, passou 1 metro errado dos pés do William Faria. Agradece aí, William. Toca a bola mais uma vez com o Carlos Eduardo. Tenta o lançamento. Quem faz o corte agora foi o Gemário. É muito passe errado dos dois lados, mas o Guarani, que tá jogando em casa, não pode, né, Gabi? Tecnicamente uma partida sofrível, né? De muitos erros. Ó, o Santa Cruz Bem, Santa Cruz subiu a bandeira. A partida do Santa Cruz ofensivamente, ela é próxima ao zero, tá? O Santa Cruz, ele mal passa do meio campo. O Kaique França não fez nenhuma defesa, pouquíssimos cruzamentos. Então, o Guarani, ele precisa aproveitar isso. O Santa Cruz tem muitas dificuldades, erra muito. Então, o Guarani, ele precisa colocar a bola no chão e passe curto. Passe curto. Às vezes o Guarani tenta forçar algumas jogadas. Caminha com a bola, faz uma tabela, que nisso o Guarani, ele tá sendo superior. Vem Guarani de novo ali com o Carlos Eduardo, rola a bola com o Jonathan Costa, o zagueirão que vem pro campo de ataque, já abre lá pela ponta canhota com o Cachoeira, recebe, domina, devolve, João Paulo vai lá na linha de fundo, prepara o cruzamento, saiu a bola, saiu não? Saiu não, tá dando arremesso manual que favorece o arremesso para a equipe do Guarani. Pra mim tinha saído essa bola aí, viu, Adriano Almeida? Pra mim também, ficou bom pro Guarani. Arremesso manual cobrado, sobra de bola mais uma vez com a equipe do Bugre, lá com o Emerson devolve, mais atrás o Jonathan Costa que trabalha com o Maurício Antônio, tá lá o Maurício, recebe, é o último homem do Guarani, depois só tem o Kaique França lá na frente da grande área. Jonathan Costa mais uma vez recebeu, escapou, tocou lá pela esquerda, João Paulo faz o domínio, encontra o Cachoeira que não consegue dominar a bola. O passe foi muito forte, a sobra de bola com o Thiago, ele que bota a ordem na casa da equipe do Santa Cruz. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 31 minutos e 40 de bola rolando aqui, brinco de ouro. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Santa Cruz também 0, Lupe. Central da bola. E tem gol na Série A do Campeonato Brasileiro e é gol do Remo. Aleph Manga deixa tudo igual no Rio de Janeiro. Agora Botafogo 1, Remo também 1. Futebol Globo CBN. Já passamos de 32. Toca a bola, saída mais uma vez a equipe do Santa Cruz lá pela direita. Por ali quem recebeu foi o Eurico. Brecou, escapou bem da marcação do Maranhão. Ele volta a bola pelo outro lado. Zé Mário recebe, domina. Totalmente livre pro domínio. Já dá um tapa na bola pro Patrick. Patrick vem carregando mais uma vez no campo de ataque. Lançamento feito. Subiu a bandeira. Já subiu a bandeira o Everaldo. Estava em posição irregular. Posse de bola para a equipe do Guarani em mais um lançamento. E o Everaldo fez algum sinal para a torcida ali? Você pegou alguma coisa desse tipo aí, Adriana? Ai, Cabela, não consegui ver aqui de longe. Ele fez Mas a sinal... torcida tá bronqueada com ele, viu? Já percebeu. Eu não sei se ele fez algum sinal para a torcida ou ele fez aquele assim, caramba, de novo, né? Alguma coisa do tipo, que pode ser também. Vem Guarani no ataque, lançamento foi feito lá pelo lado esquerdo, Emerson evita a saída, chega por baixo o Thiago Enes, tá caído o camisa 2 da equipe do Santa Cruz, tá sentindo lá o Thiago Enes, depois da dividida ali com o Emerson. Na verdade o Emerson pulou, será que caiu em cima do pé dele, Adriana?
Do meu ângulo aqui não deu para perceber exatamente, mas o árbitro, quando foi verificar a situação do jogador do Santa, já sinalizou no relógio, assim, como quem diz, eu tô anotando tudo isso para depois acrescer. Ó o Guarani. Arremesso manual cobrado, Cachoeira recebe na grande área, finta pro lado errado, mas a bola voltou com ele, tentou, toca a bola espirrada, vem Carlos Eduardo, recebeu, dominou, fintou, carregou, preparou, bateu, desvio, bola para fora. Escanteio pro Guarani, lá pelo lado esquerdo. Jogadores do Santa Cruz reclamam da cobrança rápida do arremesso manual, viu, Adriana? Olha que os jogadores do Guarani não perceberam, o goleiro tava fora tomando água aqui. Se tivesse percebido, podia ter chutado direto, porque tava tudo valendo. Escanteio pro Bugre e Emerson. Quarto no jogo, quarto pra equipe do Guarani. O Emerson tá na cobrança ali perto da canhota, lá do lado esquerdo, vem bola pra grande área. Tá todo mundo ali no meio da área, tá autorizada a cobrança. Pintou, levantamento no meio da área, sobe de cabeça o Edson Miranda, devolve a bola no Guarani, busca a bola pro meio da grande área. Maurício Antônio tenta o domínio, tem marcação em cima dele para sair jogando ali o Zé Mário. E o árbitro pega uma falta do Maurício Antônio em cima do Zé Mário, bem à sua frente aí, né, Adriano Almeida? O Maurício Antônio tava todo cheio de cuidados, eu não entendi realmente essa falta, viu, Cabela? Mas o Zé Mário ficou facinho ali na frente para deixar o corpo, caiu, vai cobrar aqui sem pressa alguma o time do Santa Cruz. É famoso Miguel, viu, meu caro Antônio Lupe? Ah, eu conheço muito bem isso aí. A Ângela Cabela falou assim, amarrem a Adriana Almeida para ela não sair voando. Segura a Adriana. Lembrando que o Ian foi expulso na estreia como profissional no jogo contra um time pernambucano Esporte. É o Bartolomeu da Vila Lemos, direto do estádio. E deixa eu mandar um abraço aqui, ó, pro Humberto e pro Ediran. Eles estavam entregando gás e ouvindo a melhor CBN Campinas 3-0. Vai, Bugrão. 2-0. Já passamos em 35 minutos deste primeiro tempo de jogo, 0-0. Mas que velocidade o Thiago Coelho para cobrar esse tiro de meta, hein, Adriano Almeida? Tá chato isso, viu, Cabela? No momento em que alguns orvalhos começam a cair aqui no brinco, rezando para essa chuva segurar mais um pouco. Pois é, só mais um bocadinho, né? Só mais um bocadinho. Lançamento feito para o campo de ataque, quem sobe é o Maurício Antônio, faz o corte de cabeça, joga para fora do campo, arremesso manual para a equipe do Santa Cruz. Tem pressa o Zé Mário, agora sim com pressa, faz o arremesso manual, joga a bola ali com o Edson Miranda, recua lá atrás com o Thiago Coelho, que também não tem pressa nenhuma, vai ali, pega a bola, domina, sai carregando a pequenada, dá um tapa na bola lá pela direita, lá do outro lado com o Eurico. Fabinho vem buscar o jogo para ficar com ela ali na meia-lua da grande área, trabalha pela esquerda mais uma vez com o Edson Miranda, tem o Zé Mário já avançado aqui na esquerda, bota a bola pela meia, trabalha, Everaldo escapa da marcação, vem carregando, tem a marcação do Herbert pra cima dele, já bota a bola no campo de ataque, brecou, olhou, Zé Mário, perde o lance. O Everaldo fica reclamando de uma falta ali, mas levou vantagem a equipe do Santa Cruz, tem arremesso manual pela esquerda. 36 passados desse primeiro tempo, toca na bola a equipe do Santa Cruz, chegava no campo de ataque, o Jonathan Costa faz a roubada com ela, toca a bola no peito do Carlos Eduardo, que já faz a abertura com o Emerson lá pela esquerda, devolve no campo de ataque, Cachoeira recebe, domina, Fabinho vai pra cima dele, finta bonita do Cachoeira, partiu pra cima, rolou a bola do lado, João Paulo na cara do gol, preparou, bateu, pra fora do gol! Se estica todo o Thiago Coelho, que não chega na bola, a bola vai pra fora, sobre a meta do goleirão, só tiro de meta, Adriano Almeida. O chute foi bonito e foi muito forte, quase, se essa bola vai um pouco mais para baixo, mais bonita também foi a atitude do Guilherme Cachoeira, de carregar essa bola. Para mim, o jogador mais incisivo do ataque do Guarani nesse primeiro tempo. Aperta a marcação, equipe do Guarani, saída de bola do Santa Cruz. Guarani vai roubando a bola ali pelo meio, mas com falta. Falta anotada, o jogo tá parado e vai pintar cartão, hein? Vai pintar cartão, pintou cartão lá pro Yankee, reclama, xinga, bate boca ali com o árbitro e o jogador tá caído, parece que é o Everaldo que tá caído ali, né? Se foi o Everaldo, não sei nem se foi falta, viu? Gabi Castro, e o jogo, Gabi? Tava na cara que ia sair um cartão amarelo pro Ian, né? Lateral direito do Guarani, chegada pra cima do Everaldo, atacante do Santa Cruz, que tá sendo um marcador, né? Ataca muito pouco, Santa Cruz passa pouco do meio campo e fica com a posse de bola. Agora, esse último lance mostrou que o Guarani ele tá organizado em campo, ele faz o roubo de bola no campo de defesa, o Guilherme Cachoeira recebe a bola livre de marcação, ele consegue caminhar, o João Paulo tá próximo dele e faz a finalização muito próxima do gol. Então, os jogadores do Guarani estão bem posicionados. Agora eles precisam acertar, precisa acertar o gol, precisa acertar quando vai fazer um cruzamento, precisa acertar passe, mas dentro de campo tá bem posicionado. O Guilherme Cachoeira já teve chance, o João Paulo já teve oportunidade, o Carlos Eduardo já teve oportunidade, o Guarani consegue chegar ao campo de ataque.
mas ele não consegue finalizar. E quando finaliza, é sempre em cima do goleiro. Falta cobrada, lançamento lá pela direita, de cabeça, o toque foi feito, o lançamento é pro Ronald, tem marcação do Emerson pra cima, o Ronald gira pra cima dele, faz a finta, sassaricou pra lá, pra cá, chegaram 3 jogadores pra cima, bola espirrada, vem pela meia, Fabinho recebe, domina, lançamento pra grande área, sobe Jonathan Costa. Faz o corte, tira o perigo da grande área. Ela vai sobrando mais uma vez com o Herbert. Já rola a bola com o João Paulo. Puxa pelo círculo central do gramado. Dá um tapa na bola ali com o Carlos Eduardo. Tenta a finta, escapa da marcação. Carrega lá pelo lado esquerdo. Tem a marcação em cima dele. Chegou firme e forte ali pra cima. Tá dando a falta. O árbitro, banco de reserva do Santa Cruz. Levanta-se todos ali. Só arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. 38 minutos e 50. E vermelhou lá. Vermelhou para alguém lá no banco de reservas, viu, Adriano Almeida? É algum dos jogadores que está no banco de reservas agora. O árbitro nem demorou muito, já levantou o vermelho. É o auxiliar que tá saindo lá. Eu vou tentar descobrir quem é. É o auxiliar que tá saindo, vai entrar no túnel agora, dá uma olhada lá. É alguém da comissão técnica. Olha lá, entrou no túnel agora ali, já tomou o vermelho, levantou e já foi embora pro vestiário. Pois é. Vermelhinho, só que lá pro banco. Arremessou manual cobrado, Guarani no campo de ataque lá pela esquerda. Cachoeira brigou pela. João Paulo brigou pela bola, tentou o lançamento feito ali pra área. O Fabinho chega, gira, dá um bico nela, chega por baixo, a briga pela bola. Rasga o Thiago Enes ali, mas a bola sobra com o Guarani. À frente da grande área com o Maurício. Toma. Ele deu um bico na bola, caiu lá no Arruda, viu, Adriano Almeida? A torcida do Santa Cruz que gostou aqui. A bola foi lá na arquibancada visitante. Não é a do zagueirão do Guarani, definitivamente. Às vezes na vida a gente precisa ter a confiança do Maurício Antônio, de achar que vai fazer um gol quase do meio campo de uma finalização. É brincadeira. Segunda-feira foi a vez do Jonathan. O Jonathan deu dois bicos na bola que mandou longe do gol. Meu Deus do céu, dessa vez foi o Maurício Antônio. Fase ruim, não tá jogando bem. Aí o jogador passa do meio campo e ele decide finalizar. Faz o simples, né? Aperta o Guarani, rouba a bola aqui. O Herbert em cima do Zé Mário. O Herbert ficou com medo de ir na bola, parece. Brigou, ficou com medo na bola ali o Herbert. Zé Mário recupera para sair jogando a equipe do Santa Cruz. Everaldo faz a tabelinha ali com o Patrick, recebe de volta na ponta canhota, faz o break. Chega mais uma vez ali, o árbitro nem falta deu. O Everaldo vai jogar em cima do Ian, que já tem amarelo. Com certeza ele vai fazer todo o trabalho em cima do Ian, pro Ian ser expulso, hein? Presta atenção no lance. O Everaldo pedindo de novo aqui, livre. A marcação aqui pelo lado direito. Tenta tocar a bola o Patrick, mas joga para fora. Revexa manual que favorece a equipe do Bugre. Vamos girar mais uma vez. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 40 passados. Primeiro tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Santa Cruz também 0. Antônio Lupe. Central da Bola. Já às 6h30 tem clássico no Allianz Parque, tem Palmeiras e Santos. Agora gol mesmo tem na principal divisão do futebol camaronês. O Bafanga vai vencendo o Fortuna Mafu por 8-0. Futebol Globo CBN. Haja Ziriguidum, hein? Vem pro campo de ataque mais uma vez a equipe do Guarani lá pela esquerda. Emerson, cruzamento, segunda trave, passou pelo Zé Mário. Só acompanhou, bola vai pra fora no arremesso manual que favorece a equipe do Santa Cruz. Como é que chama o time que fez 8 aí, ô Lupe? É o Bafanga, 8-0 em cima do Fortuna Mafu. Faltam 2 minutos para terminar o jogo. A principal divisão do campeonato camaronês tá pegando fogo, Cabela. Descobri como é que fala Ziriguidum em camaronês, hein? Vem pro campo de ataque mais uma vez o Santa Cruz. Lançamento foi feito e tá sentindo ali. É o Ian? Não, é o Emerson, lá já levantou o braço. Sentiu, hein? Coxa posterior da coxa esquerda ali, ó. Posterior da coxa esquerda ali. O Emerson já sentiu, levantou o braço, já pediu substituição, Adriano Almeida. Renan Castro já tirou a blusa de frio, tirou o colete. Vai entrar talvez ainda nesse finalzinho. Agora o Emerson já desaba no gramado, não vai dar mais pra ele. E voltou ali para uma cobertura sem... Talvez sem necessidade, que tava ali o Kaique França, que ia ficar com a bola, tinha ali o Maurício Antônio próximo também, mas agora o Emerson sentiu e o Guarani já vai mexer no primeiro tempo ainda, viu, Gabi? Que fase, hein? E é uma perda significativa. É óbvio que ele não vive uma grande fase, não tá no seu melhor momento, mas ajuda, tava chegando à linha de fundo. O Guarani ataca mais pelo lado direito, mas eu falava sobre essa alternância, né? Importante também, o Emerson já marcou gol neste Campeonato Brasileiro da Série C, tava tentando ajudar a equipe, né? Não acertando o cruzamento, mas
É um jogador que não se esconde, chega à linha de fundo, e aí vai entrar então o Renan Castro, né? Sem ritmo de jogo, porque o titular da posição é o Emerson, mas vai ter que dar conta do recado, vai ter que ajudar, vai ter que participar, não pode se esconder neste momento. Já foi embora, né, Dri? Sim, já mexeu. Primeira alteração do jogo. Vai embora o camisa meia dúzia, Emerson Barbosa, para a entrada do 16, Renan Castro. Segunda-feira ela jogando em Araraquara, também no primeiro tempo, na metade do primeiro tempo, o Guarani perdeu o Luca, o centroavante Luca, também por problema muscular, hein? E o Donato lá também não voltou para o segundo tempo. Então é o Guarani com problemas também aí na parte física dos jogadores, hein? Lançamento feito muito forte, bola pra fora. Cabela, e esse 43. É o erro do Guarani, ó. O Ian Henrique forçando de novo, lançamento. O Guarani não tá acertando. Bola no chão, passe curto, 2 metros. O Guarani não tá correndo contra o relógio. Não são 45 do segundo tempo que você vai jogar uma bola na área. Calma, faz a transição, passa pelo William Farias, passa pelo Carlos Eduardo, passa pelo João Paulo. João Paulo tem qualidade. Aí assim, aciona o Herbert, aciona o Maranhão, aciona o Guilherme Cacheiro. O Guarani faz muita ligação direta, erra muito. Toca a bola no campo de ataque, o Santa Cruz, de cabeça o Fabinho escora pelo meio, rasga Jonathan Costa, devolve lá no campo de ataque pro goleiro Thiago Coelho. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bola no campo defensivo pelo lado esquerdo com o Edson Miranda. Fez o passe com o Zé Mário, devolve no Madison. Tenta o lançamento, o corte foi feito pelo João Paulo. Sobra de cabeça com o Herbert de volta a bola com o Maranhão. Devolve na direita com o João Paulo, pintou o cruzamento, segunda trave. Cachoeira, dominou, protegeu, devolveu William Farias. Preparou o chute, mas preferiu o giro. Girou, tocou com o Ian pela direita. Tenta o lançamento ali pelo meio, João Paulo. Falta nele! É falta do Zé Mário pra cima do João Paulo. E o Everaldo vai lá reclamar com o árbitro. O Everaldo tá caído, tem falta pro Guarani que vai levar perigo contra o Thiago Coelho, Adriana. O Zé Mário percebeu o perigo que fez, já colocou as mãos à cabeça, porque ele fez o calço no João Paulo quando o João Paulo tentava se livrar da marcação dele. A falta é cerca de 2 metros da linha da grande área. Ali, para quem chuta colocado, é uma boa, viu, Cabela? Agora, sem dúvida. Apito nervoso do árbitro, viu? Porque eu acho que o Guarani tinha vantagem, a bola estava sobrando por ele dentro da área, ele estava caminhando. É que o árbitro apitou, os jogadores do Santa Cruz pararam. Mas se continua essa vantagem, o Ian poderia sair cara a cara com o goleiro do Santa. Ali na cobrança da falta tem o Renan Castro de perna canhota e tem o Carlos Eduardo de perna direita. É isso, né, Adriano? Os dois que estão ali, não é? Sim, o Renan e o Carlos Eduardo. Os dois ali na cobrança da falta. Barreira armada, um passo para dentro da grande área. O Thiago Coelho tá preocupado lá. É bom momento para a equipe do Guarani. Aumenta o volume. Sonzão da CBN, torcedor do Bugrão. Guarani vem para cima. Vai, Bugrão! Para cima do Santa. Torcida joga a bola lá no campo agora. Lá do outro lado. A torcida vem lá da arquibancada. É aquele chute do Maurício Antônio, né? Foi na arquibancada, devolveram a bola agora, né? Pois é, né? Foi longe, hein? Foi longe. É falta pro Guarani, ali pela meia direita. Carlos Eduardo na bola, perto da direita, bateu, explodiu em cima da barreira. Ela vai sobrando com o Jonathan Costa lá pela esquerda. Mais 4. Faz o domínio, lá vamos a 49 neste primeiro tempo. Jonathan Costa devolve o cruzamento pra dentro da grande área. Herbert fez o cabeceio no bate-rebate, sobra com o Thiago Coelho. E bota ordem na casa da equipe do Santa. Tem pressa na devolução aqui pela esquerda com o Zé Mário. Volta a bola com o Fabinho ali pelo meio. A briga do Carlos Eduardo. Melhor pro Fabinho que protegeu a bola. Girou de um lado, buscou do outro, tocou mais atrás. Trabalha ali a saída de bola com Silva. Ele protege mais uma vez, vai programado. É falta nele. É falta que favorece a equipe do Santa Cruz. O árbitro tá mandando voltar. Ali pelo menos uns 4 metros atrás ali a cobrança da falta. Tinha pressa o Silva ali na cobrança. E o Everaldo, Gabi Castro, pode prestar atenção que ele grudou no Ian aqui no ataque. E ele que não vinha pro ataque. Ele estava só como marcador de lateral, mas como já tem cartão amarelo lateral direito bugrino, ele vai incomodar aqui no ataque. Mas aí se continuar desse jeito, com esse domínio gasto aí do Everaldo, que a bola passou por ele e foi pra fora, torcedor vaiou uma barbaridade, arremesso manual pra equipe do Bugre, já cobrado, Ian faz o domínio, prefere o toque ali pelo meio com o Jonathan Costa, Thiago Marques vai pra cima dele ali, já rola a bola lá pela esquerda, do outro lado aí com o Renan Castro, Emerson deixou o campo aos 42 minutos, problema muscular na coxa esquerda, vem bola pro ataque, lançamento
cruzamento feito, no meio do caminho o Silva corta, Fabinho fica com ela, toca a bola com o Ronald, faz o lançamento, lá na frente, busca lá a chegada do Thiago Marques, tenta a finta, prega pela bola, a zaga do Guarani, faz o corte, a bola espirrada, sobra no meio, o Silva abriu com o Everaldo aqui pelo lado direito, puxou pela meia, fez a finta, foi programado. Brigou pela bola o Santa Cruz, recupera mais uma vez Zé Mário, cruzamento lá na segunda trave, sobe. Renan Castro de cabeça, Salvador, para fazer o corte, porque tinham 2 jogadores ali, um deles era o Fabinho e o outro era o Ronald, que chegava com tudo ali para jogar a bola pro fundo do gol, Adriana. Numa das poucas investidas com qualidade do Santa Cruz, né? Já nesses acréscimos do primeiro tempo, e agora vai ter uma nova oportunidade, um lateral que vai virar um escanteio. Vem bola pra grande área, o arremesso manual foi cobrado, vem bola pra área, subiu Ronald de zagueiro. Safa-se a equipe do Guarani, tenta sair jogando de cabeça, toca na bola o Maranhão, mas ela vai pra fora. É manual que favorece a equipe do Santa Cruz, girando pela última vez o ponteiro em 48 minutos e meio deste finalzinho de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Tá chegando lá pra fazer a cobrança o Thiago Enes. Vai para o arremesso manual, ele olha de um lado, olha do outro, faz o arremesso, joga em direção ao campo de ataque, Fabinho escora de cabeça, o Ronald vai brigar pela bola lá com o Renan Castro, o Ronald toca na bola, mas ela saiu. Tiro de meta que favorece a equipe do Bugre, quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani 0. Santa Cruz também 0. Central da Bola. Apresentação: Antônio Lupi. Sou eu, 4 horas nada, são 5 horas e 50 minutos, daqui a pouco quase 6 horas. Por enquanto, final de primeiro tempo, Guarani 0, Santa Cruz também 0. Ô, Dri, tô com um problema aqui, sabe o que acontece? No nosso microfone ambiente, eu só estou escutando o barulho do vento. Qual foi a reação da torcida no fim da primeira etapa? Olha, Lupe, poucos aplausos, mas não ouvi vaias também. Um torcedor, vou dizer assim, bem neutro, bem desconfiado ainda, esperando o que vai acontecer nesse segundo tempo. Agora, eu tenho certeza também que essa temperatura brusca, essa queda brusca de temperatura também pegou o torcedor muito de surpresa e pode ter deixado alguns meio encolhidos, viu? É incrível como desde a hora que eu cheguei aqui no Brinco até agora, o tanto que despencou a temperatura e 5 como graus. você disse. 5? 5 graus, Drico. Ah, mas a sensação acho que foi até maior, viu, não, a Cabelo? sensação sim, nós tínhamos 26 graus, pouquinho antes de começar a partida. Neste momento, 21, sensação térmica, a sensação térmica tá de 21, mas eu acredito que aí embaixo tá mais gelado. E o vento bate muito forte, só uma observação aqui, né, o pessoal que cuida do staff, dessas placas, um deles passou pela gente agora e falou: eu nunca trabalhei tanto em um jogo como hoje, porque toda hora correndo de um lado para o outro para levantar essas placas por conta do vento. Friaca aqui no Brinco, ainda tá dando para segurar, ficar sem o guarda-chuva, porque a garoa ainda tá bem fina. Boa, Adri, e as placas da Série C, elas são diferentes, né, da Série A e também da Série B, porque na Série A e na Série B são aquelas placas digitais, né, na placa da Série C é a placa velha de guerra mesmo, é aquela de madeira, né? A raiz, né? A raiz, né, aquela que tem um cabo de vassoura segurando atrás, é uma festa. Mas o pessoal tá tendo trabalho aí por conta do forte vento no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Acho que o vento também levou o futebol do Guarani e também do Santa Cruz embora, em Gabi Castro, porque olha, nas minhas anotações aqui, ó, teve um lance polêmico na área aos 16 minutos, eu vi aqui, apesar do braço do jogador estar aberto, os dois, eu acho que a bola bateu no peito, naquele lance que gerou muita discussão. E teve uma finalização do João Paulo, de fora da área aos 36. Acho que foi isso, né, Gabi? Foi isso, é um chute do Carlos Eduardo e um chute do João Paulo. O Thiago, goleiro do Santa Cruz, fez 2 defesas. Então, além da equipe aqui do Guarani, o treinador Hélio Cizenando e também Claudinei Oliveira também vão ter muito trabalho no intervalo. Daqui a pouco o Gabi Castro vem para contar o que aconteceu no primeiro tempo, por que as equipes finalizaram tão pouco e se ele fosse Hélio Cizenando, o que faria pro segundo tempo. Gabi Castro vai tomar uma aguinha, o Carlos Cabela também, a Adriana vai se proteger do vento barra da chuva, porque enquanto isso eu falo a escalação do Santos e do Palmeiras, a escalação dos dois times já estão definidas, a bola rola às 6h30, o Santos de Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, João Schmidt, Oliva, Roleiser e Gabriel Bom Tempo.
Barreal e Gabriel Barbosa. O técnico Cuca, lembrando que Neymar está fora do jogo contra o Palmeiras. Aliás, esse é o último jogo do Allianz Parque com o nome Allianz Parque, né? A partir da próxima semana, ele já tem aí um novo name rights, é um banco digital, o Nubank. Como vai chamar eu ainda não sei, mas não tem problema. O Palmeiras escalado com Carlos Miguel, na lateral direita Kelvin, na zaga Gustavo Gomes e Murilo, e na lateral esquerda o menino Arthur. Meio campo do Verdão tem o Andréas, tem o Marlon Freitas, tem também o Lucas Evangelista e o Maurício. No ataque tem o Flaco Lopes e o John Arias. É o Verdão definido pelo técnico Abel Ferreira. 6h30 a bola rola e você vai ficar por dentro de tudo que acontece no jogo. E assim que terminar Guarani e Santa Cruz, a gente joga pro Futebol Globo CBN, comando de Palmeiras e Santos, direto do Allianz Parque. 4h55 a gente faz o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o intervalo de jogo da Série C. Por enquanto, Guarani 0, Santa Cruz também 0. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Guarani e Santa Cruz. Futebol Globo CBN. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Programe sua viagem. De 25 de abril a 3 de maio acontece o Flip Poços 2026, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas no Parque José Afonso Junqueira, em Poços de Caldas. Venha viver 9 dias de uma programação intensa, unindo o charme do sul de Minas ao melhor da literatura nacional e internacional. Traga a família e respire cultura. Acesse flippoços.com e confira a programação completa. A viagem pela literatura começa aqui. Realização GSC Eventos Especiais, Ministério da Cultura, Itaú, Val Group e Altaia. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Santa Cruz. Central da Bola. 5h57. Você está acompanhando o Futebol Globo CBN Campinas. Por enquanto, Guarani 0, Santa Cruz também 0. Série C do Campeonato Brasileiro. Só deixa eu informar aqui porque o Remo virou pra cima do Botafogo, hein? Já marcou o segundo gol do Remo. Remo 2, Botafogo 1. Detalhe, hein? Jogo no Rio de Janeiro, é o único jogo em andamento pela Série A do Campeonato Brasileiro, e pela Série B terminou o Botafogo de Ribeirão Preto 1, Náutico também 1, esse jogo lá no estádio Santa Cruz. Vamos voltar para a cabine da CBN lá no Brinco? Gabi Castro, comentário do jogo, por que a partida foi tão fraca tecnicamente? O comentário do jogo. Ô Lupe, primeiro eu acho que dá para explicar pelo Santa Cruz, né? Uma equipe experiente e que veio para complicar. A equipe do Guarani veio para esfriar o jogo, o Everaldo ali brigando com os jogadores do Guarani, o árbitro deixando isso acontecer, demorou até para dar
cartão para os atletas, acho que até de ambos os lados, porque o Guarani também fez uma rotatividade de falta e o Everaldo quis controlar o jogo muitas vezes, e o Guarani caiu nessa pilha. Então o Santa Cruz, que veio para este empate no primeiro tempo, Kaique França não fez absolutamente nenhuma defesa, o sistema defensivo do Guarani não teve nenhum trabalho, né? Às vezes o Santa Cruz chegou, os jogadores estavam em posição irregular, então não teve finalização. O Santa Cruz veio mesmo para complicar a vida do Guarani, gastar tempo, e provavelmente nesse segundo tempo aí sim deve querer buscar aquele golzinho, jogar pela famosa uma bola. Em contrapartida ao Guarani, diante do cenário que está criado, né, de nervosismo, de estar fora do G8, de não conseguir vencer em casa na última rodada o Itabaiana, de vir um empate diante da Ferroviária fora de casa, diante de uma equipe que é reserva, tem essa questão da confiança e traz isso, né, para o jogo, e aí fica evidente. Então, por exemplo, o Guilherme Cachoeira, ele puxa um contra-ataque, aí o Emerson passa livre de marcação, ele não sabe o que fazer com a bola. Então o Ian chega aqui, puxa para a perna esquerda, vai fazer um cruzamento, erra completamente, um jogador que está estreando este ano. O Maranhão sem ritmo de jogo, a última vez que entrou em campo foi contra a Ponte no Campeonato Paulista, muito tempo de inatividade. Então é um Guarani que carece também de entrosamento, carece de acerto, tem a questão técnica também que deixa muito a desejar. Então eu acho que o Guarani ele tem dificuldade. Hoje acho que o problema não foi tanto de criação, porque como o Santa Cruz não conseguiu atacar, o Guarani ficou com essa posse de bola. Mas a ansiedade, o nervosismo, muitas vezes jogando essa bola, fazendo aquela famosa ligação direta, tentando o lançamento já direto para o Herbert, tentando o lançamento direto para o Maranhão, isso acabou atrapalhando o Guarani, não teve a tranquilidade suficiente para trabalhar a bola, se aproximar do gol e aí finalizar. Porque quando isso aconteceu, ele levou perigo para o gol do Thiago Coelho. Então, em duas oportunidades, o Carlos Eduardo finalizou, uma ruim, mais uma no gol, e o goleiro fez a defesa, e a outra o João Paulo teve a oportunidade e ele fez a defesa. A outra do João Paulo passou perto do gol, mas foi para fora. Então, as poucas oportunidades do Guarani, nesses 3 chutes, diante dos 49 minutos que a gente teve, o Guarani até que conseguiu criar, ele conseguiu chegar. Ofensivamente, os jogadores estão bem posicionados, mas na hora de concluir, na hora de acertar um cruzamento, ou na hora de um posicionamento do Maranhão, aí sim o Guarani pecou bastante. Então, eu acho que o motivo do Guarani não ter balançado as redes são esses, né? Eu acho que o nervosismo, aliado à parte técnica, e ali a carência de minutagem de alguns atletas, como o do Ian, como o do Maranhão, a falta de entrosamento ali do Carlos Eduardo ainda no meio campo, isso vai deixando a desejar, e aí o Guarani não conseguiu fazer este tão sonhado gol para tentar voltar ao G8. Ô Gabi, eu queria também abordar um outro assunto com você, 6 horas e 2 minutos. Cara, é impressionante a quantidade de problemas musculares do Guarani. Eu vou até falar na temporada, né? O Cabelo lembrou muito bem o Luca na semana passada, o Guarani falou do Isaac no último treino. O Maranhão, que tá voltando hoje, também teve um problema muscular. Rafael Donato, lá atrás no campeonato, também teve. E hoje o Guarani perdeu o Emerson que desabou na reta final do primeiro tempo, e o técnico Hélio Cizenando também precisou fazer uma mudança forçada. Liga um sinal de alerta também nessa questão da preparação física do Bugre, hein, ô Gabi? Liga sim, eu acho que o Guarani ele precisa, o Alexandre Lopes, né, é o preparador físico do Guarani, e chama a atenção, ele tem um relatório, né, certamente ele trabalha com os atletas, ele tem ali aqueles aparelhos, né, que fazem todo o mapeamento do atleta, que vê a questão do desgaste, chama a atenção. É claro que teve uma mudança, né, tem mudança de comissão técnica, tem mudança da forma de trabalho, então eles vinham trabalhando de uma maneira e agora com o Hélio Cizenando, com uma nova comissão técnica, com os novos pedidos, né, uma carga diferente, e isso aí às vezes pode estar sobrecarregando, ou a maneira como está trabalhando, chama a atenção essas lesões, e de fato precisa fazer uma adequação, porque isso prejudica muito, né? Se o time do Guarani já tá deixando a desejar, quando você precisa do seu elenco, quando você precisa de banco de reservas, de atletas que não têm essa minutagem, aí a diferença ela fica ainda evidente. Então o Guarani ele precisa tomar esse cuidado. É lógico, no campeonato longo você precisa contar com todo o seu elenco, mas primeiro ele precisa achar um time, e o Guarani ainda não tem os seus 11 para chamar de seu.
Cada hora é uma formação, cada hora é um time. O Hélio Cisanando não sabe ainda qual que é a formação titular. Então, depois que você encontra o seu time, aí sim você busca no banco de reservas e diante de uma equipe organizada, você vai colocando os atletas. Agora, do jeito que tá, cada hora é uma formação titular, cada hora é uma exigência e ele vai tendo que mudar a formação também por conta desta parte física. 6h04, a rodada da Série C, daqui a pouquinho tem Confiança Inter de Limeira, 7h, lá no Batistão, em Aracaju. A Inter de Limeira buscando aí bons resultados, jogando fora de casa, né? Porque quando joga no Limeirão tem se complicado um pouquinho. Fim de jogo lá no Rio de Janeiro. O Remo venceu o Botafogo de virada. 2-1, Botafogo saiu na frente com Ferrarese e o Remo virou com Aleph Manga e com Jajá. Olha só o Remo, hein? Surpreendendo o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Pela Série A, daqui a pouquinho, às 6h30, a bola rola no Allianz Parque para Palmeiras e Santos. Às 6h30 também tem Vitória e Coritiba. Às 8h30 tem Atlético Paranaense e Grêmio. E às 9h, o chão vai tremer em Belo Horizonte. Tem Cruzeiro e Atlético Mineiro. Lembrando, hein, que na última vez que essas duas equipes se encontraram, mais de 20 jogadores foram expulsos. Um baita de um quebra-pau lá na decisão do Campeonato Mineiro. Foram julgados, foram punidos e agora a história é outra. É Campeonato Brasileiro, porque lá foi a decisão do Mineiro. Cruzeiro e Atlético se enfrentam no Mineirão às 9h. E amanhã também tem clássico, hein? Tem Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Jogão de bola. Deixa eu dar uma passada aqui no WhatsApp. Eu esqueci de colocar o cronômetro, Cabela. Se a bola rolar aí, você me fala, tá bom? Se já tiver tudo pronto, você me avisa aqui, você me corta. Beleza. O Guarani tá voltando lentamente, o Santa também. Ah, beleza. Então daqui a pouquinho a bola vai rolar, eu já jogo o comando definitivo pro Cabela. Deixa eu registrar só mais 3 participações aqui, ó. O final do telefone 0461 tá falando que o Guarani precisa de um jogador 9. O Maranhão é muito ruim. Obrigado pela participação. Quem mandou aqui, o Bartolomeu, que tá no estádio, né? Acho que eu já li essa mensagem do Ian, que o Ian foi expulso na estreia como profissional num jogo contra um time pernambucano, o Sport. Ele que tá no estádio, essa daqui eu já li. Deixa eu mandar um abraço pro Joselito, também tá curtindo aqui o som da programação da CBN Campinas. O Célio tá ouvindo em Hortolândia, torcendo pro Guarani, e ele disse: esse time do Santa Cruz é ruim, o Guarani vai ganhar 2-0, um gol do João Paulo e um gol do Maranhão. Aí como é que aí vai ficar difícil, um fala que o Maranhão é ruim, o outro fala que o Maranhão vai fazer gol, aí eu não sei em quem eu acredito. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá pra cabine da CBN. Carlos Cabela vai contar a história do segundo tempo de, por enquanto, Guarani 0, Santa Cruz também 0, Cabelinha! Lupe, bola já tá ali no centro do gramado, os times vão se ajeitando em campo, a equipe do Santa Cruz mexeu, daqui a pouco a Adriana conta pra nós quem saiu e quem entrou, e o Gabi me fez lembrar do tremendão Erasmo Carlos, cara. Por quê? Um 11 pra chamar de seu. Aham, verdade. Mesmo que seja eu. Não, eu não jogo futebol. Mas eu estou aqui no microfone, nesse sonzão da CBN. Mas lembrou Erasmo Carlos, cara. Grande tremendão, hein? Saída de bola, segundo tempo com a equipe do Santa Cruz. O Patrick está ali no centro do campo para dar o toque inicial para essa segunda etapa. Por conta do árbitro, apita o árbitro. Bola tá rolando, segundo tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. Guarani e Santa Cruz. Futebol, vamos CBN. E o Santa Cruz já vem pro campo de ataque, tenta o lançamento aqui pela direita, bola espirrada, sobrou com o Ronald. Pintou cruzamento, segunda trave, passou lotado! O Thiago Marques, eu não sei se ele ficou com medo de trombar com a trave e fechou o olho ali. Não deu pra entender porque a bola passou lambendo a testa dele, Adriano Almeida. Ele perdeu o tempo da bola, a impressão que eu tive, um cruzamento muito bom do lado direito. Essa bola veio muito perto do gol. Thiago Marques perdeu a melhor oportunidade do Santa Cruz até agora. E eu aproveito, Cabela, para confirmar a única alteração no intervalo. Foi no time do Santa Cruz, foi embora o camisa 2, Thiago Enes, que no finalzinho do primeiro tempo estava sentindo algo, caiu no gramado, levantou, deixou o campo, então o camisa 2, Thiago Enes, para a entrada do 19, Renato. Tá aí, portanto, Renato tá em campo na equipe
do Santa Cruz. Agora, Gabi Castro, o gol que o Thiago Marques perdeu, gente, olha, Meu Deus. era só ele ficar parado. Bola bateria nele. Sabe aquele chavão, aquelas coisas do futebol que fala até minha mãe fazia, sabe Pois aquelas é, frases? sei. Então, se ele fizesse absolutamente nada, se ficasse parado, o gol ia sair em cima da linha. Ele não chegou, ficou com medo. Vem Guarani, finta bonita do Herbert, escapou do primeiro, passou do segundo, foi lá na linha de fundo, bola rolada pra trás, passou, vai sobrando com o William Farias, tentou a batida, João Paulo vem com ela, girou pra lá, pra cá, carregou, fecha a zaga pra cima dele, ele busca espaço pra fazer o passe lá pela direita, por ali, trabalha com o Ian, já deu um tapa na bola, Cachoeira que tá lá pela direita, fez a tabelinha, escapou bonito ali no bico da grande área, preparou a batida, explodiu no zagueiro, cobra de bola por ali, com Ronald, faz a finta bonita, escapa, recebe falta, o jogo tá parado, é falta. Falta para a equipe do Santa Cruz desse comecinho de segundo tempo, com 2 minutos de bola rolando. Fala, Gabi. E o Renato que entrou é aquele ex-atacante da Ponte Preta, quando foi contratado, era esperança de gols, sofreu muito com lesões, tá aqui na lateral direita, era atacante, tá recuando, agora virou lateral. Pois é, tá na lateral direito o Renato, hein? Caramba. Falta que favorece a equipe do Santa Cruz. De perto da canhota faz a cobrança de falta. O Zé Mário joga para o campo de ataque. Quem sobe de cabeça escora. Aqui pelo lado direito foi o Renan Castro. Volta a bola ali pela meia com o Carlos Eduardo. Recua com o Jonathan Costa. Encosta a marcação do Thiago Marques acima dele. Recua com o Kaique França. Dominou mal ali, mas a bola foi tocada pelo meio. Aperta a saída de bola. Sobrou com o Thiago Marques na cara. Kaique França. Defesaça. Sobra de bola com o Ronald. Aperta o Santa Cruz. Vem para cima. Perdeu o pique da bola. Perdeu o tempo da bola, perdeu o kick da bola, trupicou, saiu com bola e tudo, Ronald, só tiro de meta. Quase, de novo o Santa Cruz fez o gol ali com o Thiago Marques, hein, Adriano Almeida? Melhorou o time do Santa Cruz nessa volta do intervalo, não tem como, é melhor que o Guarani nesse início de segundo tempo. Thiago Marques teve a segunda chance, agora ele parou no Kaique França, Kaique que tá sentado no gramado sentindo algo, mas... tenho a sensação de que vai continuar, mas pediu atendimento. Sentindo o momento ruim do Guarani, Kaique França é experiente, o Guarani entrou dormindo, né? É inadmissível, em 3 minutos o Santa Cruz ter 2 chances claras de gol. A primeira com o Thiago Marques praticamente em cima da linha, ele não combateu a bola, acabou passando. E agora cara a cara, cresceu pra cima o Kaique França, fazendo a defesa num erro, mais uma vez, do sistema defensivo do Guarani. Então em 3 minutos, 2 erros do Guarani, não pode entrar desligado, né? Você teve 15 minutos de conversa de toda a comissão técnica com os atletas, eles entram, eles fazem aquela roda, e aí no segundo tempo o Guarani por pouco não leva o gol em 2 oportunidades. Então o Kaique França agora dá aquela esfriada também no Santa Cruz, jogadores do Guarani precisam retomar a confiança, o pensamento, o foco na partida para poder produzir, chegar ao campo de ataque e tentar buscar essa vitória, que neste início de segundo tempo tá parecendo longe. No primeiro lance, dá a impressão do Thiago Marques fechar, sabe, vai cabecear, o cara vai fazer o cabeceio e fecha o olho. Deu a impressão que ele fechou o olho. Ele achou que estava tão fácil que a bola fosse entrar direto que acho que ele não quis atrapalhar. Ou... alguma coisa do tipo. E o segundo lance, quando ele gira, a bola escapa um pouquinho. Então vai à frente, o Kaique França consegue fechar. Essa foi a sorte da equipe do Guarani, porque olha, 2 chances em 3 minutos, Kaique França vai se levantando ali, tá tudo bem com o arqueiro da equipe do Bugre, já sai jogando. Defensivamente ali com Jonathan Costa, trabalha a saída de bola, rola a bola pela lado esquerdo com o Renan Castro, domina, perna canhota, já bota a bola no campo de ataque, lançamento feito ali com o Maranhão, com o peito, tentou fazer o lançamento, não consegue com o pé, e tenta fazer com o peito. E aí o goleiro Thiago Coelho joga a bola pra fora que estava apertado lá. Remesso manual cobrado já pela equipe do Guarani. Sobra lá pela direita com o Cachoeira. Volta um pouquinho mais atrás com o João Paulo, Cachoeira, toca na bola, o Ian recebe lá na ponta direita, encosta a marcação do Everaldo pra cima dele, rola a bola mais atrás de novo ali com o João Paulo, faz o domínio, camisa 10 do Guarani, tem a marcação do Patrick, devolve na direita com o Ian, recebeu, dominou, tenta a finta, o Everaldo faz o corte, joga a bola pra fora, arremesso manual para a equipe do Bugre. 5 minutos, não tivemos futebol segundo tempo, 2 lances para a equipe do Santa Cruz e só, trabalha mais uma vez a equipe do Guarani, trabalhando a bola no campo de ataque, bola recuada, vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Quase 6 minutos deste segundo tempo. Brinco de Ouro, 5ª rodada, Série C do Brasileirão. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Santa Cruz também 0. Central da Bola. Paulistas em campo pela Série C, daqui a pouquinho às 7 da noite, a Inter de Limeira enfrenta o Confiança em Aracaju. Amanhã,
A Ferroviária enfrenta o Anápolis em Araraquara. E na segunda-feira, o Ituano viaja até Erechim para enfrentar o Ipiranga. Futebol Globo CBN. Recupera a bola a equipe do Santa Cruz, sai carregando ali o Everaldo, dá um tapa na bola, trabalha a chegada do campo de ataque com o Ronald. Fez a finta, botou pra correr na ponta direita o Renato. Velocidade, chegou na linha de fundo, brecou, encarou a marcação, preparou o cruzamento, vem fechado, primeiro pau, sobe de cabeça pra fazer o quarto William Farias. A bola volta com o Renato, ele protege a bola, na verdade, o último toque do Bugrino, o arremesso é manual, já cobrado. Patrick recebe, domina, rola com o Fabinho aqui pelo lado direito, Fabinho recua pra começar de novo ali no círculo central do gramado com o Eurico. Rola a bola com o Edson Miranda lá pela esquerda. Dá um tapa na bola curtinho com o Zé Mário, que vai recuar lá atrás com o Thiago Coelho. Mais uma vez o goleiro da equipe do Santa Cruz. 6 minutos e 50, a bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro. É pela Série C, você tá acompanhando aí no Sonzão da CBN. Pode participar com a gente, tá bom? No chat do YouTube e também pelo nosso WhatsApp, que é o 19 991869070. Trabalha Bugrão no campo de ataque, João Paulo com ela, tenta a finta, a marcação é forte pra cima dele, a bola saiu. Arremesso é manual pro Santa Cruz, tem pressa, faz a cobrança, Patrick tenta o domínio, espirrou a bola ali, sobra mais uma vez na frente da grande área, 2 jogadores caíram, o árbitro que não foi nada, segue o jogo, todo mundo reclama de uma falta, vem pro campo de ataque o Santa Cruz, lançamento feito, sobe Renan Castro de cabeça para fazer o corte, ela volta com o Ian, recebe a falta, o árbitro diz que não, agora tem pedido. Agora o Ronald tá dando impedimento, pelo menos uns 3 metros adiantado ali, e 2 jogadores caíram do Guarani pedindo falta, Adriano Almeida. O Guilherme Cachoeira e o João Paulo, né? Os dois tiveram uma marcação muito forte, o árbitro estava bem em cima e agora ainda argumenta com o João Paulo de que não foi falta. Agora, Cabela, o que me chama a atenção é a movimentação do Ronald nesse segundo tempo no time do Santa Cruz. 7 minutos e 50. Vem mais uma vez o Guarani para o campo de ataque. O lançamento foi feito ali pela esquerda com o Herbert. Recebeu, dominou, sassaricou de um lado e outro, carregou, entrou na grande área, fez a finta, preparou a batida, o toque foi feito. A bola espirrada, vai sobrando a área. Chega por baixo para fazer o quarto zaga da equipe do Santa Cruz. Adriano Almeida, eu acho que eu te cortei porque sumiu o som aqui para mim, Adriano Almeida. E eu pensei que você tivesse parado aí também. Não parou não, né? Não, tá tudo ok. Eu parei porque você continuou, Cabela, mas tá tudo certo. Vem Guarani na grande área, sobe a zaga para fazer o corte. Chega mais uma vez o corte. Olha a Faria, furou bonito, hein? Se a chuteira tivesse desamarrada, cairia lá na arquibancada do William Faria, hein? Faz a finta na saída do Everaldo, fintou pelo meio, escapou da marcação, foi tocado por baixo, recebe falta. Jogo taparia, ele cai, segura o pé ali do João Paulo, o árbitro para. Aí parou. Eu não sei se ele deu a falta pro Santa Cruz ou deu a falta do Everaldo em cima do João Paulo, Verdriana. Acho que é falta pra cima do Everaldo, do João Paulo, falta a favor do Santa Cruz. O Everaldo continua com aquela cera, com aquela resenha, mas vai cozinhando o jogo. Muito bem, Gabi Castro, que jogo maluco, Gabi. E o Everaldo é um personagem, né? Sofrendo a falta mais uma vez, ele segura o João Paulo, ele vai tentando caçar confusão, forçando cartões para os atletas do Guarani. Mas, de fato, não é um bom início do Guarani, esses quase 10 minutos. Continua com dificuldade para chegar ao campo de ataque. Santa Cruz um pouquinho mais de posse de bola e vem de novo no ataque. E com o Everaldo lá na ponta canhota, a bola escapuliu, foi para fora. Arremesso é manual, que favorece a equipe do Guarani, é lá pela direita, 9,5 deste segundo tempo. Arremesso manual cobrado, quem vai buscar o jogo é o Cachoeira. Quando ele gira, toca na bola, o Fabinho fica com ela. Agradece, sai jogando a equipe do Santa Cruz lá com o Zé Mário. Devolve, Fabinho, protege, gira para cima do William Farias. Devolve a bola lá pela esquerda. Vai tocando a bola de um lado, de outro, vai buscando espaço. O Silva tá por ali, joga no Everaldo, tem a marcação em cima dele. Do Ian, faz uma embaixadinha, dá o bico da bola, só pelo meio. William Farias toca de cabeça, a bola vai saindo. E ali o Silva chegou, jogou o Cachoeira e bola, tudo para fora do campo ali, viu, Adriano Almeida? Foi água abaixo agora. E o Cachoeira continua caindo no gramado, levou a pior ali. Vamos ver se vai precisar de atendimento. Pois é, ele tá fora do campo, o departamento médico do Guarani tá chegando ali, mas ele tá fora das 4 linhas ali. O árbitro pode mandar voltar ali, reiniciar a partida neste segundo tempo. 10 minutos, só que CBN marcou, não é? Então vamos girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 10 minutos e meio, segundo tempo de jogo, 5ª rodada, Série C do Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Santa Cruz 0 também pra equipe do Santa Cruz, Lupe.
Central da Bola. E o Barcelona pode ser campeão espanhol neste final de semana. O Barça venceu o Osasuna por 2-1 e agora precisa torcer por um tropeço do Real Madrid contra o Espanhol pela Série A do Campeonato Brasileiro de virada. O Remo venceu o Botafogo do Rio de Janeiro por 2-1. Ronald rouba a bola, faz uma fila na frente da grande área, voltou com o Patrick, bateu de fora da área, explodiu em cima da zaga da equipe do Guarani. Todo mundo pede toque de braço ali também, hein? Inclusive a torcida inteira do Santa Cruz presente aqui. Aliás, em excelente número nesta noite de sabadão aqui no Brinco de Ouro, hein? A remexa manual lá pelo lado esquerdo para a equipe do Santa Cruz. O Zé Mário tá lá, toma a distância para fazer a cobrança. O árbitro manda ter um pouquinho mais de pressa, um pouquinho mais de agilidade ali. Vai para a cobrança, só agora, hein? Que agilidade, hein? Meu Deus. Sai lá o Zé Mário, olhou de um lado, olhou do outro. Faz o arremesso, joga em direção ao campo de ataque lá na linha de fundo. Quem sobe para fazer o corte foi Ian. Bota para fora de novo, é outro manual que favorece a equipe do Santa Cruz. Zé Mário, de novo na cobrança. Joga na entrada grande área com o Patrick. Tenta o toque por baixo. Corte feito. William Farias, Fabinho, de cabeça, devolve. Lá na ponta canhota, o Ian, de cabeça, escora. A bola volta ali pelo meio. Vai para a tabelinha, sai jogando a equipe do Guarani. É falta. E o árbitro diz que não deu falta. Jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Guarani. Também a marcação do árbitro também é bem confusa. A gente não sabe se ele vai marcar, se não vai, viu, Adriana? Ele não é incisivo nas marcações, não fica com o braço levantado por mais tempo pra gente identificar. Agora, Cabela, eu sei que ainda falta mais de meia hora para esse jogo, mas o Guarani com essa postura um tanto inferior até do que o Santa Cruz nesse segundo tempo. Com essa sequência aí de 3 empates na Série C, fora do G8. Eu duvido muito da sequência de Hélio Cizenando se a situação permanecer assim. Vem Guarani para o campo de ataque, o Hélio Cizenando acendeu 2 velas agora, hein? Trabalha mais uma vez o Bugre, aqui pelo lado esquerdo com o Renan Castro. Ele toca na bola, vai para a tabelinha, Herbert devolve, Renan domina, carrega, só que na contramão. Faz o break, volta lá no ciclo central do gramado. Torcedor não gosta, hein? Maurício Antônio fez a abertura pela direita com o Ian, já bota no campo de ataque, tem a marcação do Zé Mário. E tabelou ali, o Ian recebeu de volta, pintou cruzamento, rasteiro, passa por todo mundo. Vai saindo em linha de fundo, só tiro de meta e a torcida vai se enervando, viu, Adriana? Ah, sim, né? Vai perdendo a paciência. Agora nesse lance do Ian, que ele tentou resolver, tentou cruzar, eu tive a sensação que essa bola resvalou no jogador do Santa Cruz. O árbitro nada marcou, apenas tiro de meta. Gabi Castro, e o tempo vai passando, a torcida vai ficando nervosa e tem essa transferência para os jogadores dentro de campo que já entraram lá no primeiro tempo pilhados, lembra disso? Sem sombra de dúvidas, conforme o tempo vai passando, a pressão aumenta para cima dos atletas. Aí tem a questão da confiança, não ganha do Itabaiana em casa, não ganha dos reservas da Ferroviária. Vem o Santa Cruz complicando a situação e o Guarani não tem oportunidades. E aí fica evidente, né? Quando você precisa finalizar, quando você precisa acertar um cruzamento como esse, mais uma vez passa por todo mundo. Uma questão de posicionamento, de força na bola. Então o Guarani que tem muitas dificuldades, vai fazer alteração ali, a Adri já confirma, me parece de longe o Mirandinha, mas o setor ofensivo do Guarani de fato precisa melhorar muito. Vem com o Herbert aqui pelo lado esquerdo, a marcação encosta para cima dele, encarou, sassaricou para lá, para cá, brecou, olhou, encontrou ali à frente da grande área o Carlos Eduardo, rolou do lado com o João Paulo, devolveu o Carlos Eduardo, preparou, bateu para fora do gol, longe. Foi lá no portão de entrada, hein? Caiu certinho lá embaixo no portão de entrada aqui do Brinco de Ouro. Olha lá, ouve o torcedor, ó. Vai tirar o Herbert e o torcedor solta a voz, Adriano Almeida. É, o Herbert, herói do derby, marcou outros gols importantes com a camisa do Guarani. Ele sai com a camisa 11 sob muitas vaias para a entrada do 22, Mirandinha. Vai cair também aqui pelo lado esquerdo, já vem ocupar o espaço ocupado antes pelo Herbert. O torcedor não gostou nem um pouquinho da substituição da saída do Herbert, viu? Não se justifica, tá? A saída do Herbert, ninguém do sistema ofensivo do Guarani faz uma grande partida, mas o Herbert, ele não se esconde, ele tenta. A gente falou que o primeiro tempo do Guarani, ele atacou pelo lado direito. Quem é o atacante do lado direito? É o Herbert, então ele estava participativo.
O começo do segundo tempo, ninguém estava jogando muito bem. Então não seria minha alteração. Se fosse para tirar alguém do ataque do Guarani, seria o Guilherme Cachoeira ou o Maranhão, que está fora de ritmo. Eu tiraria o Maranhão. Só que daí você tira um centroavante e coloca um jogador de mobilidade. Você muda a configuração do ataque do Guarani. Seria uma alternativa. Mas se ele quisesse trocar um jogador de velocidade por outro, seria a saída do Guilherme Cachoeira, e que está fazendo uma boa jogada agora, hein? Vem Cachoeira na velocidade, traz o Guarani para o campo de ataque. O Maranhão passou lotado lá pela direita. Passa pela bola, carrega, prepara, batida, cruzada. Teve desvio no meio do caminho. Pega o goleiro Thiago Coelho. Faz a defesa, a bola veio quicando. Ele fez a defesa ali com tranquilidade, Adriana. Sim, muita tranquilidade. O Maranhão não conseguiu finalizar bem, foi travado. Agora, você falava das 2 velas que o Hélio Cizenando já teria acendido. Agora acho que já acendeu uma meia dúzia, viu, Cabela? Brinco de ouro inteiro, gritou burro pra ele. Vai ficando em situação complicada se o gol não sair, o técnico do Bugre. Vem mais uma vez o Guarani, Mirandinha rouba a bola, já toca com o Cachoeira que vem pro campo de ataque. Mirandinha ficou caído, o Cachoeira faz o lançamento. Lá com o Ian na linha de fundo, bateu cruzado pra trás das mãos do goleiro. E o Mirandinha sentiu, hein? Que ele parou na jogada, tá pedindo atendimento médico ali do meio. Quem cai também é o Silva, da equipe do Santa Cruz, ambos caídos no gramado do Brinco, Verdiana. A bruxa tá solta, hein? O técnico acaba de colocar o Mirandinha e aí ele cai com alguma lesão, ainda aqui de longe, não consigo... É perna esquerda, mas não consigo identificar exatamente se é algo muscular ou alguma pancada. Num lance anterior, por conta de uma falta, o jogador do Santa Cruz, o Silva, que também tá caído, camisa 26, levou cartão amarelo. E o Mirandinha vai sendo levantado ali pelo departamento médico. Parece que tá tudo legal com ele. Só faltava, né? Pois é. 2 minutos em campo e... Pois é, tá tudo bem com ele ali. Basta aquela batidinha no gramado assim, tá tudo certo, né? Mas tá mancando bastante, tá tudo... Tá assim tão bem também, viu, Gabi? Mas vai com dor mesmo, né? Vai. Tá com dor, vai assim mesmo. Pois é. E o Silva, que cometeu a falta e tomou cartão amarelo, também está com o departamento médico do Santa Cruz em campo para o atendimento do 26 da equipe da Cobra Coral. 17 minutos e 40, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. O Gabi tem mais um agravante para o Hélio Cizenando, que só pode parar o jogo mais uma vez. É verdade. Ele parou na primeira etapa com a entrada do Renan Castro na contusão do primeiro Emerson. tempo, agora a entrada do Mirandinha, então ele tem mais uma parada, ele pode fazer 3 alterações. Sim. Mas uma parada só. É algo a se pensar porque estamos apenas com 18 minutos, né? Exatamente. E se você fizer 3 trocas, você tem o restante de todo o segundo tempo não podendo mexer mais. E aí com essa bruxa solta, como disse a Adriana... A pulga fica junto com o cachorro e tudo atrás da orelha. 18 minutos e meio deste segundo tempo, 0-0 o placar do jogo. Trabalha a saída de bola a equipe do Santa Cruz aqui pela direita. Sai jogando com Eurico. Domina a bola de perto da direita, faz o lançamento no campo de ataque lá na ponta canhota. Passou por todo mundo. Era pro Everaldo. Ian conseguiu resvalar na bola, jogou para fora. E arremesso manual para o Santa Cruz. Tá lá o Everaldo. Como vai mexer o Santa Cruz? Tá parando o jogo ali para mexida o técnico Claudinei Oliveira. A Adri já confirma daqui a pouquinho para nós. Posso confirmar? Pode, vai lá. Foi embora o camisa 20. O 20 é o Patrick Alain para a entrada do 18, Vitinho. Vitinho no lugar do Patrick Alain. Bota a bola lá pelo campo de ataque, lá pela esquerda, mais uma vez a equipe do Cobra Coral, mais uma vez o Vitinho briga pela bola ali, a bola para fora, o último toque do jogador do Santa Cruz, fica reclamando o Lauzemário, mas o arremesso é manual que favorece a equipe do Guarani no campo de ataque, Vitinho em campo. E detalhe, né, o Renato entrou no intervalo, então tem 2 paradas ainda, o técnico Claudinei Oliveira. Trabalha mais uma vez a equipe do Santa Cruz na saída de bola aqui pela direita, trabalha mais uma vez o domínio, foi feito ali, quem chega no lance é o Renato, domina, volta a bola, começa com o Eurico mais uma vez no sistema defensivo. Tocando a bola a equipe do Santa Cruz de um lado e de outro. Já vamos chegando a quase 20 minutos deste segundo tempo. 0-0 o placar do jogo. É o jogo do Santa Cruz. Esse é o jogo do Santa Cruz. Bola recuada na fogueira lá pro Thiago Coelho. Dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque. Quem sobe de cabeça para escorar ali pelo meio. Chegava bem no lance, toque foi feito. A bola vem pro campo de ataque. Sabra com o Carlos Eduardo. Vem João Paulo. Recebeu, dominou. Bola enfiada na ponta canhota. Invadiu a área. O goleiro só fez a proteção ali, saiu com bola e tudo lá pela ponta direita. Me parece que é o Cachoeira que chegou ali.
Agora não foi o vento, foi uma cachoeira que derrubou a placa, viu, Adriano Almeida? E o Cachoeira, ele foi bem enganado pelo goleiro experiente, o Thiago Coelho, do Santa Cruz, porque fez a proteção certinho e não deixou o atacante do Guarani chegar. A bola já está reposta. Pois é, o cara que conserta a placa, como você falou lá no final do primeiro tempo, que estava desesperado. Agora que diminuiu o vento, foi o jogador que vai derrubar a placa, Adriana? Nossa, e aquela placa ali já caiu umas 3 vezes só nesse segundo tempo, viu, Cabelar? Meu Deus do céu, viu? Arremesso manual cobrado, vem bola pro campo de ataque, sobe a zaga do Guarani para fazer o quarto. João Paulo fica com ela, toca no Carlos Eduardo, faz o passe com o Cachoeira, tenta a finta pelo meio, cai no gramado, tenta levar vantagem, o árbitro parou, voltou e anotou a falta. E o Carlos Eduardo, na dividida com o Renato, também sentiu, também tá caído. E ele tomou uma paulistinha, viu? Do jeito que ele passa a mão na coxa ali, foi a famosa paulistinha que tomou o Carlos Eduardo ali, e isso dói. E com a temperatura caindo do jeito que tá, Adriana, meu Deus do céu. Tá sentindo, o Carlos Eduardo não vai nem conseguir participar desse lance do Guarani. Que vem pro ataque lá com Ian na direita, tenta a fita. Everaldo, na malandragem, fez a roubada de bola, sai carregando pra equipe do Santa Cruz. O Everaldo faz a finta agora pra cima do Ian e fica sentindo ali, hein? Fica sentindo ali, o árbitro para o jogo, anota a falta que favorece a equipe do Santa Cruz, mas acho que não vai dar, não sei não, hein, pro Carlos Eduardo. Eu falei Paulistinha, mas acho que não foi. É aquela pancada joelho com joelho, viu, Gabi? Mas acho que é da pancada, é da dor. E aí o departamento médico acaba passando um spray, acaba fazendo uma massagem rapidinho ali. E o jogador continua em campo, porque seria muito prejudicial pro Guarani, né? Sabe como chama esse spray? Não, Migralex. Ah, é verdade. Faz milagres, né? Faz milagres. E precisa, né? Mas 22 minutos e só tem mais uma parada, né? Então, se o Carlos Eduardo não tiver condições, o Hélio Zenando precisa pensar em mais que uma alteração, porque de fato é um Guarani muito passivo no segundo tempo, sem criatividade. Ele não consegue ter o domínio do jogo, né? Em nenhum momento o Guarani consegue. Olha, eu vou fazer 10 minutos de marcação-pressão, eu vou ter a posse de bola, eu vou finalizar, eu vou incomodar o meu adversário. É um Guarani muito passivo em campo, ele aceita tudo que o Santa Cruz está fazendo. O Santa Cruz quer ficar com a bola, o Guarani fala, tá bom, eu vou esperar aqui na intermediária. O Santa Cruz, ele inverte o jogo, o Guarani recua, fala, tá bom, então fica uma posse de bola. O Guarani, ele não consegue agredir o seu adversário, ele não consegue finalizar, então tem dificuldades na tarde e noite, por isso 0-0 no placar. Vamos tirar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 23 já, em 23 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Santa Cruz também 0. Lupe segura aí que o Santa Cruz na roubada de bola vem com o Ronald, bota a velocidade, foi puxado pela camisa, vai tomar cartão amarelo. William Farias aqui continua 0-0, viu, Lupe? Central da Bola. E pela Série A4 do Campeonato Paulista, o Penapolense conquistou acesso para a Série A3 do ano que vem. Empate em 2-2 com o São Caetano. A São Caetano, hein? Aquele mesmo que já foi vice-campeão da Libertadores, vai jogar no ano que vem a Série A4 novamente. Penapolense e Inter de Bebedouro garantiram o acesso e vão para a final da Série A4. Futebol Globo CBN. Na fase de classificação, o São Caetano e a Inter de Bebedouros, as melhores campanhas, né? É falta para a equipe do Santa Cruz, levantamento na grande área, sobe a zaga do Guarani para fazer o quarto tiro, perigo lá do meio da grande área, a bola vai atravessando toda a área, saiu lá do outro lado, em arremesso manual, que favorece a equipe do Santa Cruz do campo de ataque. Aí chegando lá sem pressa, o Zé Mário estava aqui do lado direito, foi lá do lado esquerdo para fazer a cobrança do arremesso manual. Vai tomando distância ali para fazer a cobrança. Não, agora chegou pertinho da lateral do campo, ameaçou, agora sim. Toma a distância, vai fazer o arremesso com as mãos lá na área, hein? Fez o arremesso da entrada grande área aqui com o gramado. Quem chega é Jonathan Costa. Não brincando a bola, tira o perigo da grande área. O lançamento foi feito, o Maranhão briga pela bola, briga ali também com o Edson Miranda. Comete a falta, é falta para a equipe do Santa Cruz. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai jogando Santa Cruz aqui com o Renato pela direita, toca na bola com o Ronald. Faz o break, a marcação do Renan Castro pra cima dele. O Ronald toca a bola do lado com o Silva. Recebeu volantão Silva ali, xerifaço ali do meio campo da equipe do Santa Cruz. Devolve para começar de novo lá no sistema defensivo com o Eurico. 25 minutos deste segundo tempo, hein?
25 minutos desse segundo tempo. A torcida protesta aqui no Brinco de Ouro. O Guarani tenta sair, o Santa Cruz tenta sair jogando. A bola jogada aqui pela direita com o Renato, domina na coxa, coloca no gramado, faz o lançamento, busca o campo de ataque. Só que o lançamento parou ali no Renan Castro. Devolve o Guarani com Mirandinha pela meia. Toca na bola errada, fez o passe, recuperou mais uma vez pelo meio campo. A equipe do Santa Cruz vem chegando no campo de ataque. Era o Vitinho por ali, perde a bola, recupera mais uma vez o Guarani. Carlos Eduardo encontrou, aberto lá pela direita. O Cachoeira, a batida travada na hora H. Bola pra fora, escanteio que favorece o Bugre lá na direita. Demorou demais o Cachoeira, hein, Adriana? E o Zé Mário foi preciso, né? O carrinho na hora certa para impedir o chute de qualidade do Cachoeira. Guarani tentou organizar e agora tem um escanteio lá pelo lado direito do ataque. João Paulo é quem se prepara para a cobrança. Quinto escanteio no jogo, o quinto para a equipe do Guarani. E o árbitro agora chama ali departamento médico, tem jogador sentindo ali, é o Silva, né? Tá sentindo. A Maca ameaçou entrar, parou, o árbitro conversa ali com o Silva. Meu Deus. Carlos Eduardo tava abaixado de novo, viu? Tá sentindo, não tá 100% o meio-campista bugreiro. Silva foi lá pra área, o árbitro tá acompanhando o Silva. Ah, vai mexer, né? O Silva tá saindo pra entrada do atleta que tá lá na lateral do campo, na equipe do Santa Cruz, Adriano Almeida. É isso mesmo, deixa eu ver quem é que vai, hein? É, o Silva, 26, deixa o gramado para a entrada do camisa 5, Pedro Favela, que até outro dia era titular nesse time do Santa Cruz. Pois é, tá em campo de novo, escanteio pro Guarani. É lá pelo lado direito, no ataque do Bugre. A cobrança do arremesso manual que favorece a equipe do Bugrão. 27, quase 27 minutos. Cruzamento feito na grande área. Sobe lá dentro de cabeça. A zaga para fazer o quarto. E o Ronald sobe ali com esse tamanhão todo ali, não achou nada. A bola vai sobrando no sistema defensivo com o Renan Castro. Devolve a bola lá com o Kaique França. Torcedor não gosta dessas bolas que são recuadas. Recuada, chega no goleiro. Fica pegando o pé demais. Kaique França, perto da canhota, faz o lançamento para o campo de ataque. De cabeça, Mirandinha escorou para ninguém. Só o Edson Miranda fica com ela. Recua com o Thiago Coelho, dá um bico na bola, joga para o campo de ataque. Lançamento feito, Maurício Antônio, de cabeça escora. Ela sobra lá pela direita com o Cachoeira, joga no William Farias, domina no peito, coloca no gramado, fez o passe lá no ataque. O impedimento marcado no ataque da equipe do Guarani. Estava voltando ali o Maranhão. E naquela velocidade ele voltava, né? Naquela velocidade. 27,5 deste segundo tempo. É duro criticar centroavante, porque pode marcar gol, mas completamente fora de jogo, sem ritmo de jogo, sem tempo de bola. Desligado, o Maranhão. Tá desligado. É, chega pouco, né? Não teve finalização, então o Guarani vai sofrendo com esse comando de ataque. Ronald recebe na ponta direita, encara a marcação do Renan Castro, chamou para dançar, sassaricou para lá, para cá, fez a finta, escapou, passou ali pelo meio. Chega o Carlos Eduardo, dá um bico na bola, chega também Renan Castro, dá um bicão nela, volta à frente da grande área, de cabeça o William Farias, meio que esquisito ali, a bola vai com o Maranhão, briga ali pela bola, o Edson Miranda comete a falta. Jogo parado, é falta pro Guarani no campo defensivo. Mirandinha tá caindo, tá amarrando a chuteira só. Mirandinha só amarra a chuteira ali do pé esquerdo. Falta para a equipe do Guarani. 28,5 deste segundo tempo. Vai lá, André. Público total no Brinco de Ouro. Bem arredondado, viu, Cabela? 5.500 pessoas. Público total, 5.500. Para uma renda de R$104.710. Mirandinha dominou, puxou, bateu pro gol. A bola teve desvio, tá viva na frente do goleiro. Pega! Thiago Coelho. Depois da bola viva ali, com efeito, a bola veio toda torta ali, consegue fazer a defesa com a ajuda do Edson Miranda, hein, Adriana? É, o Eurico Lima, né? Na verdade, ele deu uma ajudada com o peito. O torcedor do Guarani chegou a reclamar algo ali como mão, mas nada. Olha, ia ser muita sorte do Bugre uma bola despretensiosa dessa do Mirandinha. Outra falta agora favorecendo o Guarani, já cobrado. Lançamento feito lá na ponta direita, passa por todo mundo, passa pelo Zé Mário, corre, o Cachoeira fica com ela, faz o domínio. Rola a bola mais atrás ali com o João Paulo, tá sumido o João Paulo no segundo tempo, hein? Toca na bola pela meia com o William Farias. O William vem fazendo passe ali com o Carlos Eduardo Breca, finta pra cima do Ronald, deu um tapa nela, faz a abertura com o Renan Castro aqui do lado esquerdo. O Renan rola a bola com o Mirandinha na ponta, canhota, encosta a marcação pra cima dele. Ele devolve ali pela meia com o Carlos Eduardo, deixa curtinho com o Renan Castro, todo armado a equipe do Santa Cruz à frente da grande área, a bola passa por todo mundo, sobra com o João Paulo, à frente da grande área, João Paulo girou, bateu, explodiu em cima do William Farias.
Quando a fase é ruim, até o companheiro serve de zagueiro ali. Toca a bola de novo. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do Guarani no campo de ataque lá pela direita. O Ian, mais atrás com o Jonathan Costa. Abre pela esquerda com o Renan Castro. 30 toques, CBN marcando 30 minutos. Vem Mirandinha, recebe na ponta canhota. Marcação tá longe, ele breca, demora, espera o marcador chegar. Dá uma pedalada, vai na linha de fundo. O Ronald corta no primeiro lance. Volta com o Mirandinha, tenta o cruzamento. Zagueirão tirou a bola da mão do goleiro. Volta com o João Paulo, rola a bola com o Ian, deu um tapa nela na ponta direita, trabalhou por ali o Cachoeira, encarou a marcação, foi na linha de fundo, cruzamento, veio rasteiro, Maranhão, toca na bola, sai com bola e tudo. Tiro de meta que favorece a equipe do Santa Cruz, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos deste segundo tempo de jogo. A partir de agora é reta final de partida nesta quinta rodada aqui no Brinco. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Santa Cruz também 0. Lupe. Central da bola. Bola rolando no Allianz Parque, 6 minutos do primeiro tempo. Palmeiras e Santos empatam em 0-0. Bola rolando também em Salvador. O Vitória vai empatando sem gols com o Coritiba. 8 minutos jogados no Barradão. Velocidade acima do limite permitido ali do departamento médico do Santa Cruz. Estão chegando, calma, tá chegando, Adriana, calma. Já deu tempo até de botar na maca, tá saindo ali. Quem que é, Adriana? É o Ronald, viu, Cabela? Ele correu demais nesse segundo tempo. E aí o pessoal da maca já tira ele do gramado para ser atendido aqui fora, porque tá com cãibras. A primeira impressão é que são cãibras. Não, mas aí o pessoal do departamento médico já fez aquele sinalzinho de que vai precisar substituir. O Ronald não volta mais. Gabi Castro, estamos com quase 32 minutos deste segundo tempo. 0-0 e o Guarani inofensivo. E vem a pressão da arquibancada, né? A torcida acabou de gritar Leão, tira o Maranhão. Então vem a cobrança, né? Dos torcedores ali. Estão sentindo essa falta de ritmo agora. Ele tentou no último lance, o Guarani tá fazendo uma marcação-pressão. Roubou de bola ao cruzamento. Vem cruzamento para grande área, o corte foi feito. Aí é o famoso menos, né? Pois é. A fase já não é boa, ele vai tentar fazer um lance de efeito, né? Perna no alto, tenta dominar essa bola de voleio na fase que tá, finalzinho de jogo, sabe? É Campeonato Brasileiro da Série C, não tá jogando bem. Um gol de efeito desse, a probabilidade ela é mínima. Então, menos, diminui, faz o simples para tentar fazer o gol. Agora o Cachoeira foi muito mal. Pois é aquela história, né? Uma jogada de efeito como essa, a probabilidade de acertar é pequena. E quando a fase é ruim, diminui ele pelo menos uns 90% ainda, em cima do que tem de positividade. Quase 33 minutos deste segundo tempo. Fabinho de cabeça escora, a bola tá viva ali pelo meio, vê o William Farias. Toca na bola, passa por todo mundo, passa pelo Renato, ela sobra com o Mirandinha. Bota o Guarani em velocidade, campo de ataque, o Eurico encosta, Mirandinha puxa pela meia, preparou o chute, fez a finta, foi tocada, é falta! É falta em cima do Mirandinha. Essa Mirandinha foi inteligente, ele levou o corpo, ele não viu que estava todo mundo marcado, faz aquele break, o jogador vem na corrida, leva ele com tudo e a falta para o Bugrão, Adriano Almeida. O Eurico agora veio levando o Mirandinha, porque já tinha ficado, né, do drible pelo jogador do Guarani, agora uma falta perigosa. O Santa Cruz mexe duas vezes, já eu confirmo, Cabela. E a falta que favorece a equipe do Guarani. Eu tô sentindo um pisca-pisca de energia aqui. Eu não sei, só eu ou só você tá... Não, tá acontecendo sim. Tá acontecendo, Gabi? Tá acontecendo. Tá bom, então. Lupe, se prepara pra narrar o final do jogo aí, viu, Lupe? Sempre pronto. Fica pronto aí, que tá um pisca-pisca danado aqui, viu? Meu Deus do céu. Parecendo final de ano, Natal e tudo mais. Mas não é não, viu? Não é não. A falta para o Guarani ali pela meia esquerda. Mudanças no Santa Cruz primeiro. A Adriana está ajustando lá, vai falar, confirma daqui a pouquinho para nós. O Ronald é um deles que foi embora. Um que foi embora é o Ronald. Entrou o 28, Heron. E o outro é Veraldo, já está fora do campo aqui, é isso? O que o Veraldo está agitando aqui? E está agitando ainda, hein? E está agitando. Quem que entrou, Adriana? Vamos lá de novo. A primeira mudança, Cabela, foi embora o 17, Ronald. Para a entrada do 28, o Heron. A segunda mudança, saiu o Everaldo. Já confirmo aqui quem foi o outro do Santa que entrou. Só um instante. Beleza, falta para o Guarani. O Carlos Eduardo está se ajustando ali. Tem também o Renan Castro na cobrança da falta de pé da canhota. A barreira armada ali, um passo para dentro da grande área. Quem que o Everaldo está agitando aí, Adriana?
Nossa, o Everaldo tá fora de si. Ele falou que o árbitro xingou até a filha dele. Vai pegar o árbitro lá fora. Ô, louco! Vai ter MMA depois do jogo, então, hein? Na sequência, tem MMA aqui na CBN, hein? É falta, Carlos Eduardo, da batida na trave! A bola voltou pelo meio, Mirandinha. A sobra de bola, batida, sobe a zaga do Santa Cruz. Faz o corte ali na entrada da grande área. Bola explodiu na trave, sobrou para alguém do Guarani ali no meio da área. Me parece que era o Maranhão que deu uma de zagueiro ali no meio da área, Adriana. É, mas a cobrança de falta foi maravilhosa. Um capricho essa bola não ter entrado, explodiu no travessão. E eu aproveito, Cabela, agora porque também o goleirão, Thiago Coelho, desaba aqui no gramado. Para confirmar quem entrou no lugar do exaltado Everaldo. Everaldo com a 37 foi embora para a entrada do 29, o Marquinhos. 29, Marquinhos. Muito bem. Quer dizer que o Everaldo vai pegar o juiz no final do jogo. Tá certo então, Gabi. Eu nunca vi isso, mas tudo bem. Vamos em frente. Olha, esse tava pilhado hoje, hein? Nossa, Rapaz, ele entrou muito pilhado. Fazia tempo que eu não vi um jogador agitar tanto com todo mundo. Com o árbitro, com todos os jogadores do Guarani. Agora tava com o treinador, com o Claudinei conversando, orientando. Pois é. Explica por que ele tá na Série C do Brasileiro e não mais na Série A, como nós já havíamos visto ele várias vezes, do Corinthians, Fluminense, não é? Verdade. Pois é. Agora você já imagina a cena, o Everaldo esperando na saída o árbitro pra pegar? Não, eu vou querer ver no final do jogo agora, ver o que vai dar, né? Agora que eu vou esperar, né? Vamos esperar, vamos ver o que vai dar. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 36 minutos, segundo tempo de jogo, reta final de partida. Aqui Brinco de Ouro e o placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Santa Cruz. 0 também pra equipe do Santa Cruz. Tá preparado pro pau aí no final do jogo, Lupi? Central da Bola. Preparado também está o Palmeiras contra o Santos, que estão empatando em 0-0 no Allianz Parque. Empate sem gols também lá no Barradão, Vitória e Curitiba 0-0. Vem Guarani pro contra-ataque, tentou de bicicleta na grande área, o Maranhão furou pneu e vai tomar cartão porque foi ali um lance perigoso ali. Ele domina, a bola sobe, só que tem um jogador do lado dele, né, Adriano Almeida? Não, e quando ele domina, a bola já resvala no braço dele, e aí ele sobe. Não é uma bicicleta isso, Cabela, é uma voadora que foi na cabeça do zagueiro do Santa Cruz. Totalmente temerária a jogada do Maranhão e por isso levou o cartão amarelo. Já imaginou se fosse o Everaldo no lugar do Eurico? A cena que seria o Everaldo depois de um lance como esse, Gabi? Uns 5 minutos no chão. Primeiro ele ia brigar com quem fez, depois ele ia cair no chão. Pois é. Olha lá, o árbitro falou, departamento médico agora não. Que já estavam entrando ali naquela velocidade assustadora e espantosa no departamento médico da equipe do Santa Cruz. Bom, o Maranhão tá saindo lá, que eu vi. Maranhão. Sim, 2 mudanças na verdade. Saíram o 10, João Paulo, e também o 19, Maranhão, para as entradas do 7, Guilherme Parede, e também do camisa 9, Kevin. Muito bem. Mais uma vez o Kevin com pouca minutagem, né? 38 minutos, pouco tempo. A gente trabalhou aqui na partida contra o Itabaiana, né, Cabela? Segunda-feira jogou 1 tempo e meio da entrada no lugar do Luca. Então, e jogou poucos minutos aquele jogo, acho que foi tipo 2, 3 minutos. Teve algum jogo que atuou muito pouco. E agora também, né? Vai ter 10 minutos aí para dar um pouquinho mais de mobilidade, um pouquinho mais de velocidade para esse ataque. É pouco tempo, mas ele precisa mostrar. Agora, ele precisa fazer algo diferente nos últimos minutos, porque senão vai sair com mais um empate nesta Série C. 38 minutos e 40. 0-0 o placar do jogo, trabalha mais uma vez a equipe do Santa Cruz no campo de ataque, o lançamento é lá pela ponta canhota, recebe por ali para fazer o domínio número 1, dominou, puxou de um lado, carregou do outro, pintou cruzamento na grande área, lá na segunda trave, tá viva a bola, para fora. Último toque ali do Vitinho, bola para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai jogando a equipe do Guarani, vem para o campo de ataque, o lançamento feito, o campo de ataque sobe de cabeça ali pelo meio, o Kevin subiu junto ali com o Edson Miranda, a equipe do Santa Cruz vai se defendendo, toca a bola no campo de ataque, vem ali o Jonathan Costa, repõe Guarani no campo de ataque, lado esquerdo com o Mirandinha, encarou a marcação, puxou pela meia, preferiu o passe ali, vem carregando, tentou a batida, ameaçou bater, passou ali com o William Farias, na fogueira, hein, apertou o Heron para cima dele, a sobra de bola com o Jonathan Costa, recua a bola,
Tem gol, Antônio Lupi. Tem gol e é gol no Barradão. O Vitória abre o placar para cima do Coritiba. Vitória 1, René Souza, Coritiba 0. Guarani no ataque, lado esquerdo com o Renan Castro. Lá no escanteio, faz o cruzamento, vem bola para a área. Chove Eurico de cabeça para fazer o corte. A sobra de bola com o Renan Costa. Toca do lado com o Carlos Eduardo. Prefere o passe, tentou. Voltou com o Jonathan Costa. Tentou a ligação ali pelo meio com Parede. Sobe a zaga, faz o corte e volta. O Jonathan Costa ali de armador ali na frente da grande área, hein? Renan Castro toca na frente, Guilherme Parede, cruzamento na área, chega a zaga por baixo para fazer o corte, Renan Castro devolve a bola para a área, sai o goleiro, fica com ela, Thiago Coelho que bota a ordem na casa do Cobra Coral, Adriano Almeida. Ficou tranquilo agora para o goleirão do Santa Cruz, que agora sim tem pressa. Repõe no campo de jogo, campo de ataque, lançamento foi feito pela direita, quem chega ali é o Vitinho, brigando pela bola com o Jonathan Costa, que estava lá na área. Veio correndo aqui para botar ordem na casa do Guarani. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 40 minutos deste segundo tempo de jogo. É a Série C do Campeonato Brasileiro, o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Santa Cruz também 0, Lupi. Central da Bola. No clássico entre Palmeiras e Santos, Carlos Miguel já teve que trabalhar na finalização de Roleiser, mas por enquanto Palmeiras 0, Santos também 0. Lá no Barradão, o Vitória faz 1-0 para cima do Coritiba. Jogo tá parado, tem falta pro Guarani lá em cima do Mirandinha, que tava lá pelo lado direito agora. Cabelar. Oi, pois não, Adriana. No lance anterior, o Renato, camisa 19 do Santa Cruz, levou o cartão amarelo. Trabalha mais uma vez o Bugrão no campo de ataque com Carlos Eduardo, abriu com o Mirandinha na ponta direita, recebeu, marcação encostou para cima dele, gingou de um lado, trabalhou do outro, preferiu a bola recuada com o Ian, que encontra o Maurício Antônio, que dá um tapa na bola para o Jonathan Costa. O Jonathan Costa se atira do campo de ataque mais uma vez no lançamento feito aqui pela ponta canhota com o Renan Castro, recebe e domina, cruzamento na grande área, sobe a zaga, fez o corte, Mirandinha tenta domínio, tenta mais uma vez o William Farias, volta com o Ian, tenta o toque da bola, protege a bola, gira de um lado, gira de outro, encosta a marcação do Marquinhos para cima dele, vem mais uma vez ali o Mirandinha, fica com a bola dominada, encara o Marquinhos, deu uma pedalada, puxou pela meia, tocou mais atrás com o William Farias, encontrou o Carlos Eduardo, trupicou na bola, deu de graça ali para a equipe do Santa Cruz sair jogando, e agora a falta do Parede em cima ali no meio campo do Fabinho. O jogo tá parado, é falta para o Santa Cruz, Adriana. Falta agora em cima do Fabinho, que reclama, pede cartão amarelo. É um debate do 7 do Guarani, o Parede, contra o 7 do Santa Cruz. E reclamando bastante da entrada desleal do jogador do Guarani, o jogador do Santa, que vai valorizando um pouco aí. Vamos ver quanto que vamos ter de acréscimos nesse segundo tempo. Pois é, o Fabinho tá lá, vai se levantando, o próprio árbitro levanta o Fabinho. O árbitro já falou que não vai chamar departamento médico de novo, porque ele conhece do assunto e tá tudo certo. É falta para a equipe do Santa Cruz, lá na frente da grande área. 43 minutos deste segundo tempo, reta final de jogo aqui no Brinco de Ouro. O Guarani vai amargando mais um empate, jogando aqui no Brinco de Ouro, e é o quarto empate do Guarani nesta Série C. Tem uma vitória e tá indo para o quarto empate aqui nesta Série C. Santa Cruz vem para o campo de ataque, lançamento feito, é falta. É falta lá pela direita, falta do Maurício Antônio. Lá do outro lado, a falta parece que foi em cima do Heron. O jogo tá parado lá, viu, Renato, Adriana? É o que eu consigo perceber aqui, tentando enxergar o número da camiseta, mas acho que é o Heron, sim, que tá ali deitado. A falta é pelo lado esquerdo, é um escanteio um pouco mais para trás aqui, por isso vai vir levantamento para a área do Bugre. Já foi conversar lá com o árbitro, o Zé Mário. Com o árbitro, não, com o técnico Claudinei Oliveira, bateu um papo ali com ele, vem cruzamento para a grande área, hein? Tá todo mundo na área, 44, vamos chegando a 44, é falta para o Santa Cruz, reta final de partida aqui no Brinco de Ouro, é Série C do Campeonato Brasileiro, vai todo mundo para a área, Zé Mário, levantamento feito ali fechado, subiu o Kaique França, a bola sobrou pelo meio! Kaique França errou o toque da bola, ela sobrou com o Fabinho, tentou ali uma puxada na bola, bateu no zagueiro, foi para fora, escanteio. Escanteio para a equipe do Santa Cruz, é o primeiro escanteio para o Santa Cruz no jogo, Adriana. Foi estranho nessa bola o Kaique França agora, achei que ele ia agarrar e aí ele soltou e quase o Fabinho consegue uma bicicleta, escanteio para o Santa. Aqui pelo lado direito de perto da canhota, o Heron faz o cruzamento, vem bola para a grande área, sobe a zaga.
faz o quarto e tira o perigo, brigando mais uma vez pela bola a equipe do Santa Cruz. Chega ali Vitinho, tenta o toque na bola, marcação forte pra cima dele, faz a roubada, mas sai jogando errado. Ela sobra com o Edson Miranda, que tenta a finta, o zagueirão perde o lance, Mirandinha também tenta a finta, bola espirrada, sobra com o Carlos Eduardo, já toca a bola ali pela meia com o William Farias, devolve mais atrás com o Jonathan Costa. Jogo truncado nesse finalzinho, vai subir a placa, hein? Vai subir a placa. Mais 7. Vamos a 52, tem muito jogo, hein, Gabi? Tempo tem. Agora o Guarani ele precisa ter um pouquinho mais de vontade para buscar este gol. Precisa atacar. Tá faltando gana de ganhar o jogo pro Guarani? Sim! Trabalha mais uma vez Renan Castro aqui pela esquerda, Breca, encara a marcação, ele bota ali pelo meio, Mirandinha fez uma graça, fez uma finta, girou de um lado, carregou de outro, só que na contramão, Vitinho vai acompanhando, ele toca mais atrás, William Farias fez o passe com o Carlos Eduardo, que recua. Com Jonathan Costa no círculo central do gramado, lá pela direita, já fez o passe com Maurício Antônio, rola a bola lateralmente com o Ian, puxa pela meia, recua de novo. Mais uma bola recuada, ali atrás com o Jonathan Costa, vai tocando a bola, todo fechado aqui pelo Santa Cruz, 0-0 o placar do jogo, é reta final, vamos a 52, neste segundo tempo, trabalha Carlos Eduardo, bola rolada, William Farias, de frente para a grande área, trabalhou lá com parede, cruzamento feito, desvio para fora, escanteio para a equipe do Guarani, é lá pela direita, Adriana. O Zé Mário fechou a porta no cruzamento do Guilherme Parede, é o próprio Guilherme Parede quem falou aqui pro Carlos Eduardo. Deixa essa comigo que eu vou cobrar, ele vai pra cobrança. 7º escanteio no jogo, 6º pro Guarani, vem bola, torcida esboça uma cantoria aqui no brinco, hein? Cruzamento na área, desvio! Xiriguidu! Ufa! Guarani! William Farias! De cabeça no primeiro pau, só escorou o cruzamento que veio lá da direita. Ele escorou, a bola passa à frente do Thiago Coelho, estufa a rede. Ela bate na bochecha da rede, Guarani! do lado alto da rede. Vai pro fundo do gol, a 46 minutos deste segundo tempo. Ufa! Deu ziriguidum pro Bugrão, deu ziriguidum pro William Farias. De cabeça, botou pro fundo do gol. Bugrão na frente. Pro Guarani, nada pra equipe do Santa Cruz. Adriana! Um gol pra aliviar todo o elenco e comissão técnica bugrina. O Guilherme Parede falou, eu é quem vou cobrar, chamou a responsabilidade. Diferentemente dos companheiros, cobrou muito bem. Essa bola veio quase no centro da pequena área. William Farias, muito experiente, ele veio em direção à bola. Atacou essa bola, subiu no tempo certo. De olhos muito abertos, fez um movimento perfeito com a cabeça para jogar essa bola quase no ângulo, sem chance alguma para o goleiro. Guarani tira o 0 do placar e encaminha a vitória 1-0. O Guarani faz 1-0 da reta final do jogo, a 46 do segundo tempo. Gabi Castro, ufa! Tempo tinha, a gente avisou. Você falou, você Tempo tinha, e a bola aérea salvou, né? Não fazia uma boa partida, tinha muitas dificuldades, não conseguia chegar ao campo de ataque. Agora, a bola aérea, ela iguala tudo. E aí o William Farias foi muito feliz nesse desvio, deslocando totalmente o Thiago Coelho, colocando a bola pro fundo das redes. E agora vai ser aquele Deus nos acuda, vai ter que se segurar, porque vai ser pressão do Santa Cruz até o final. Cizenando, acende mais umas 15 velas aí nesse finalzinho. Ah, vai aumentando o número de velas. 48, vamos a 52. Trabalha a equipe do Santa Cruz com o Zé Mário lá pela esquerda. O Guarani se fecha todo ali no sistema defensivo. Bola recuada com o Edson Miranda. Faz o domínio, busca alguém pro passe. O passe aqui pela direita com o Renato. Já recebeu, dominou, marcação. Costa pra cima dele, ele recua. Mais atrás com o Eurico, que já faz a ligação com o Edson Miranda de novo. Lá pela esquerda, Zé Mário recebe, renta a lateral do campo, já levanta a cabeça. Vem lançamento pro campo de ataque. Lançamento é feito. Aqui pelo lado direito, sobe de cabeça. Fabinho sobra de bola pelo meio. William Farias estão bicando a bola. Ela sobra pelo círculo central do gramado com o Eurico, já domina a marcação do Kevin pra cima dele, ele faz o passe pela direita com o Renato Breca, dá uma penteada na bola, busca alguém pro passe, ninguém se apresenta, devolve aqui com o Vitinho vai pra tabela, a tabela foi feita, Vitinho recebe de volta, aqui na ponta direita, bota a velocidade da equipe do Santa Cruz, foi empurrado, Vitinho, é falta nele! Carlos Eduardo comete a falta em cima do Vitinho, era tudo que o Santa Cruz queria, é falta aqui pela direita, pertinho do bico da grande área, Adriano Almeida. É uma falta muito perigosa, o Jonathan Costa fez sinal com os dedos que não, mas foi sim. Foi calçado o Vitinho, jogador do Santa Cruz.
Eu tenho a impressão de que vai vir um lançamento para a área. O Guarani precisa se segurar. Chega ali o Zé Mário para cobrança, o Mirandinha fica catimbando, o Cachoeira conversa com o Renan Castro conversa com o árbitro, o senhor Gustavo Ervino, e a barreira vai sendo armada. Ali dentro da grande área, preocupado o Kaique França, o Zé Mário tá na cobrança, todo mundo na área, hein? Tá todo mundo lá na área. 49, chegamos a 50, o toque CBN tá marcando 50. Reta final de partida, o cronômetro vai até 52, se não tivermos mais acréscimos. Autorizada a cobrança, bateu direto, Zé Mário pra fora do gol! A bola sobe, se perde em linha de fundo, só tiro de meta, Adriano Almeida. Todo mundo esperava o cruzamento e aí ele quis surpreender, bateu direto, o Kaique França voltou no desespero, mas pra sorte essa bola subiu demais. Tiro de meta, Guarani vai vencendo 1-0. E agora tem jogador do Guarani com o Cãibra lá, e aí o Edson Miranda vai lá pra pressar o jogo. Agora ele quer pressa no jogo, Gabi. Quer pressa agora. Agora muda tudo, né? Nos Pois é. acréscimos. Fez ser o jogo inteiro a equipe do Santa Cruz, em todas as alterações, valorizou todas as faltas e agora o jogo se inverte nos últimos minutos. Pois é. E o gol tomado pelo Santa Cruz nos acréscimos, né? Tudo bem, acréscimo por substituição, por atendimento médico, mas o que teve de cera, meu Deus! 51, girando pela última vez o cronômetro aqui no Brinco de Ouro, sobe a zaga do Santa Cruz, faz o corte e devolve no campo de ataque, vem o William Farias, dá um bicão na bola, lá pela direita, quem briga por ela, lá do lado direito é o Kevin, chegava ali também o Parede, mas o Santa Cruz vem com ela, Renato recebe no campo de ataque, domina no peito, coloca pelo meio, Vitinho faz a abertura, lá do lado esquerdo se estica por baixo o Ian. Dá um bico na bola, joga pra fora do campo, arremesso é manual que favorece a equipe do Santa Cruz. E agora o Zé Mário achou que tava 0-0, ele deixou a bola passar, ele se tocou, saiu correndo pra fazer o arremesso. Guarani na recuperação de bola, vem com o William Farias ali pelo meio, já levanta a cabeça, o passe errado. Sobra de bola com o Renato, vamos chegando a 52, finalzinho de jogo, tenta o lançamento, se segura o Guarani. Renan Castro dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, atravessa todo o campo, vai lá do outro lado do Cachoeira fazer a pressão pra cima do goleiro, tem a pressão e joga pra fora. O Cachoeira fez a pressão em cima quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro. Guarani! Pro Guarani, William Farias. Santa Cruz! Nada para a equipe do Santa Cruz. Central da Bola. Apresentação: Antônio Lupi. Fim de jogo, ufa! Saiu um alívio do torcedor do Guarani. Vitória para cima do Santa Cruz. O gol saiu nos acréscimos. William Farias, de cabeça, marcou o único gol do jogo. Resultado, joga o Guarani para a terceira colocação com 9 pontos e alivia a pressão para cima do técnico Hélio Cizenando. Antes do destaque da Adriana, o Santos abre o placar em cima do Palmeiras. Roleiser, Santos 1, Palmeiras 0 no Allianz Parque. Já você vai curtir o jogo, mas antes, Adriana Almeida, o seu destaque final. Guarani agora sobe na tabela, vence a segunda na Série C, segue invicto na competição e se prepara para enfrentar o Maringá fora de casa. Jogo na outra segunda, dia 11 de maio, Lupi. Valeu, Dri, parabéns pelo trabalho. Carlos Cabela, ótima noite e até amanhã, direto do ABC Paulista, Cabela. Grande abraço pra você, Lupe, até amanhã estaremos lá com mais uma jornada esportiva aqui no Sonsaço da CBN, até lá. Gabi Castro, seu destaque final e ufa pro técnico Hélio Cizenando, hein? Venceu, valeu, mas não convenceu novamente, viu, Antônio Lupe? Precisou da bola parada nos acréscimos do segundo tempo para sair com os 3 pontos. Vai ter que explicar novamente a fraca atuação e as substituições. Valeu, Gabi, ótima noite, boa semana pra você. Abraço, até a próxima. E agora você fica com o clássico entre Palmeiras e Santos. Santos tá na frente, 1-0, Roleiser marcou. Oscar Ulisses vai dar o recado de Palmeiras e Peixe direto do Allianz Parque. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Guarani! Santa Cruz! Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa.
encontrar os amigos, reunir a família, que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza, eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia, uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$ 128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas.